Feliz sábado, galera. Bom dia, boa tarde, na verdade, né? Sejam bem-vindos a Mais Que Três Atos, um podcast adventista pra gente. E hoje a gente está aqui com a Juliane. Feliz sábado, pessoal, tudo bem? E também com o nosso querido convidado, Lucas. Feliz sábado, pessoal. É um prazer estar aqui. Graças ao Les eu estou aqui. E agradeço pelo convite dos dois. Nós vamos aí ter um papo bem legal. Então, a gente iniciou esse podcast. Vou dar uma apresentação aqui bem rápida. A gente quis iniciar esse podcast junto com a comunidade adventista Terceiro Ato, para fazer uma coisa diferente, para dar uma diferenciada, um jeito novo de fazer um podcast. E a gente vai falar hoje sobre voluntariado. Vai ser uma conversa mais dinâmica, mas vai ser isso. E eu queria falar com o Lucas. Lucas, fala um pouquinho mais sobre você, Lucas. Meu nome é Lucas, todo mundo já sabe, tenho 21 anos. Participei de vários outros projetos aí relacionados a voluntariado. Eu acho que foi por isso que o Les me chamou. E sou solteiro, então se você estiver aí no chat, pode mandar o WhatsApp de você aí, brincadeira. Mas sou também licenciado, tá terminando a licenciatura em História. Graças a Deus, estamos aí para dar o que vier. Maravilha. E um pouquinho apresentar a Juliane. Olá, meu nome é Juliane, tenho 26 anos, sou formada em TI e sou voluntária na comunidade Terceiro Ato, assim como o Olésio foi por um tempo. E também sou desbravadora, voluntária, Caleb, estamos aí. Bom, por último, menos importante, eu sou o Olésio, tenho 20 anos e faço rádio e TV, quarto semestre de rádio e TV. E estou no UNASP, Engenheiro Coelho. Quem não conhece, é uma faculdade adventista em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. Então, a gente está sobre aqui. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Caleb. Não sei se quem conhece o Caleb é mais umas férias, né, que a gente tira uma vez por ano, pelo menos, para a gente fazer uma missão voluntariado, tanto na nossa comunidade, né, quanto em outras comunidades diferentes. Eu e o Lucas, a gente participou de duas. Foi duas? Duas. Mas a primeira que eu participei, você não estava. Sim. Aí a outra que você foi, eu também não estava. A gente participou só de uma juntos, no caso, né? Uhum. Sim, a gente participou foi de uma mesmo, né? Foi do Peruíbe, não foi? Peruíbe. Foi uma missão muito boa. E a gente foi falar um pouquinho mais sobre essa missão, como que foi, e mostrar para vocês as nossas experiências que a gente teve lá dentro. Eu lembro que a gente teve, como pode dizer, a gente teve que, não sei se você tava, a gente arrumou uma casa de uma senhora. Ah, não, você tá falando de Peruíbe. A gente não foi pra Peruíbe, gente. A gente foi pra... Não foi Peruíbe. Não foi pra Peruíbe, verdade. Foi pra... Essa daí foi em outro lugar. Nossa, eu esqueci o nome agora da cidade. Mas antes da gente iniciar, vamos iniciar com oração, né? Mais fácil. Nós somos aqui um canal adventista. Então ora pra gente. Para que você seja abençoado aí do outro lado e nós aqui também. Vamos fazer oração. Feche seus olhos. Oremos. Pai querido, Pai amado, estamos pela oportunidade de estarmos aqui fazendo algo diferente para as pessoas que estão sábado à tarde conhecer um pouco mais também sobre o voluntariado e conhecer um pouco mais também da sua comunidade adventista. Que o Senhor nos abençoe e abençoe quem está nos assistindo também. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente foi... Caramba, qual é a cidade que os portugueses chegaram aqui em São Paulo? São Vicente. São Vicente. Agora que eu lembrei. São Vicente. Tô lembrando da história junto com a cidade. São Vicente que a gente fez junto. A gente fez uma casa de clínica de reabilitação. Uma clínica, né? Verdade. Nós ajudamos ali a pintar, dar um concerto, a roçar lá um pouco mata. Foi lá que a gente ganhou os apelidos, né? O da roça, quem não sabe, ele sempre capinava muito bem as coisas lá, então por isso que da roça. Só me colocavam nisso também, né? Os caras nunca tinham pegado numa enxada. Aí acharam estranho uma pessoa que sabia pegar bem na enxada e fazer o negócio direito. Tudo que tinha relacionado com mato, que tinha que capinar, manda o Lucas lá fazer. Era sempre o Lucas, sempre. Mas maravilha. E vamos falar um pouquinho da nossa experiência. A Ju também participou em alguns Calebs. E qual foi a sua experiência melhor no Caleb? Bom,
A minha experiência foi um pouco diferente de vocês. Eu não fui viajar. Nós fizemos a missão no nosso bairro. A última que nós fizemos foi no bairro do Caiema, ali em Diadema. E nós arrecadamos alimentos. A gente promoveu a Semana Jovem, que é uma semana de oração, né? Para quem não sabe, é uma semana de oração feita só pelo Ministério Jovem da Igreja, e nós fizemos o convite para a comunidade. Graças a Deus, muitos aceitaram conhecer um pouco da Igreja Adventista. E nós também entregamos marmitas para pessoas necessitadas. Nós fizemos isso no centro de Diadema. Para quem conhece ali a parte do centro, tem ali o Paço, tem muito morador de rua, né? Tem, ali Sim, tem. ali E tem tem bastante. ali na parte do quarteirão da saúde, Inclusive, né? Tem muita A parte gente. legal do Caleb é essa, que você consegue Sim. adaptar a parte. Você consegue adaptar o Caleb, não importa onde seja. Sim, Nós viajávamos, no caso ela falou que não teve a oportunidade de viajar, mas como nós estávamos no colégio adventista, quando nós saíamos de férias, tinha um pessoal ali que era responsável e pegava esses alunos, sendo adventista ou não, e levava para outra cidade para ter a oportunidade de conhecer, além de uma cidade nova, trabalhar num campo novo. Então, essa é a parte legal do Caleb, que você consegue adaptar ele dentro da sua igreja local, ou até mesmo saindo para outro país, para outro estado, para outra cidade. Essa é a parte legal do E Caleb. para quem é desbravador, tem o Caleb de Lenço, né? Sim. Que é uma outra parte da missão Caleb. Que a gente faz com os bravadores, pessoalzinho de 10 a 15 anos, lencinho amarelo. Infelizmente, nenhum dos três veio de lenço amarelo hoje. Eu pensei nisso, eu tinha pensado nisso, mas eu falei, não sei se vai dar muito nexo, então não vou. Mas é legal. A parte mais legal do Caleb é você ver as pessoas conhecendo a Cristo, né? Você chegar num lugar onde que você não conhece, onde É você... gratificante. Sim, muito gratificante. Você não conhece, você não sabe o que vai encontrar lá dentro. E começa, que nem... Eu fiz o último Caleb que eu fiz, que foi última cidade lá das praias, lá, esqueci o Pedro nome. de Toledo. Pedro de Toledo. Pedro de Toledo. Cara, é impressionante. A gente chegou, a gente não sabia o que ia acontecer, a gente não sabia... Claro, é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe o que vai acontecer lá dentro, a gente não sabe o que vai acontecer no dia. E é muito impressionante. Já falando do voluntariado todo em geral, eu acho que a parte interessante do voluntariado é você não saber o que vai acontecer e os resultados que você vai colher. Sim. Então, quando você chega lá, você acaba tendo a surpresa de pessoas conhecendo Jesus de uma maneira diferente, você apresentando Jesus para uma pessoa de uma maneira diferente, como ela disse aqui, que na parte do Caleb tinha ali a entrega de marmitas. Você acaba alcançando pessoas que normalmente a igreja não alcançaria. Então, eu acho que no meio adventista, o voluntariado é o grande diferencial que ela tem. Você tem Caleb, você tem os departamentos próprios da igreja, você tem projetos que as pessoas começam a criar. Alguém gosta, sei lá, de rádio e TV como vocês. Vocês começam a criar aqui, porque esse projeto aqui é um projeto voluntário. Então vocês começam a criar coisas que suprem as suas necessidades do campo que vocês conhecem e vocês começam a voluntariar dentro desse campo. Sim. Então esse é o ponto interessante do voluntariado. Não importa o que você faça ou o que você goste, se você pensar em algo, você vai conseguir criar algo que você possa fazer pelas pessoas, para que as pessoas possam conhecer mais sobre Cristo. Sim, e mostra que o nosso trabalho não se resume a dentro da igreja. O fato de você levar uma marmita para um morador de rua ou um agasalho, você está mostrando a Cristo para ele. Sim. Já falando um pouco mais sobre o voluntariado e saindo um pouco do Caleb, já entrando em outro ponto, quando eu tinha 15 anos, foi quando eu tive a minha primeira oportunidade de entrar dentro de um projeto mais organizado. Então, com 15 anos eu entrei dentro de um projeto chamado Projeto Rua. Nós entregávamos marmitas para as pessoas moradoras de rua, lá ali na região de Diadema. Eu lembro desse projeto. Esse projeto fez bastante fama aqui na Ápice, né? Na Ápice, inclusive nós fomos na Novo Tempo também. Eu lembro, numa época que a gente foi gravar uns programas lá no Novo Tempo para falar um pouco sobre esse projeto. Fomos também, que assim, na UCB eles têm um programa só para pessoas voluntárias. Então, tipo assim, você tem um projeto, ela tem um projeto, eles reúnem esses dois projetos e eles fazem uma programação legal. E lá você tem a oportunidade de apresentar o seu projeto. Às vezes vai algum investidor, alguém que gosta de doar. E lá você tem a oportunidade de apresentar o seu projeto. Então a gente também participou de umas 3 vezes desses projetos. E lá você conhecia vários outros projetos. Onde a gente tinha uns 30, 40 projetos e
várias áreas diferentes. Tinha pessoas igual a gente que distribuía roupa, distribuía alimentos. E também tinha pessoas que ensinavam o pessoal dentro da comunidade a fazer curso de elétrica, de outras alfaiataria. Tinha várias outras, corte e costura. Então, assim, é algo bem interessante que as pessoas conseguem encontrar algo para falar de Jesus de um método diferente para aplicar. Então, quando eu entrei com 15 anos, eu era uma criança e foi a minha primeira vez sendo voluntário mais ativamente. Porque, assim, dentro da igreja adventista, você é voluntário em várias áreas, mas em poucas áreas você é ativamente. Ativamente é quando você pega no negócio para fazer. É igual o Clube dos Bravadores. Você é voluntário e é ativamente, porque o Clube dos Bravadores é uma vida para aqueles que já foram os Bravadores ou liderança dos Bravadores, sabe que o Clube dos Bravadores é uma vida. Não importa para onde você vá, você sempre está com um dos Bravadores projetos, onde vocês vão fazer, como vocês vão fazer. Então, é uma vida. E o voluntariado é isso. Então, eu fiquei dos meus 15 até ano passado estava mais difícil nessa questão, porque é mais difícil para arrumar alimento, os doadores começam a diminuir, e a gente começa a encontrar mais moradores de rua, então começou a ficar mais difícil. Eu dei uma parada, mas aí o pessoal ainda continuou. Mas o voluntariado mudou, literalmente, a minha vida aí dentro dessa idade entre 15 e 20 anos. Muitos saíam para as festas e eu ficava entregando marmita na rua. Mas esse voluntariado, nesses tempos de pandemia, eles pararam um pouco, né? Porque Pararam. não teve muito, por causa dessas coisas de pandemia, coronavírus, e mudou um pouco, né? Então, assim, mudou muito a realidade. E acho que está começando a voltar agora, né? Mais voluntariado e tudo mais. No meio da pandemia, a gente estava até fazendo todo dia na semana, porque a gente conseguiu um esquema com o SESI, ou foi o SESC, eu não lembro agora, de que, como eles tinham aulas de culinária, eles doavam, então, a comida para que a gente pudesse entregar. Então, todo dia durante a semana, eles entregavam lá uma quantidade, 200 marmitas, e a gente entregava essas 200 marmitas. Mas cansa pra caramba, imagina, todo dia na semana. E aumentou muito os moradores de rua e diminuiu a quantidade de doadores por conta da questão econômica e tudo mais. Então, ficou mais difícil na questão de você conseguir doadores e pessoas que auxiliam para alcançar essas pessoas também. Foi isso que deu dificuldade. A pandemia não influenciou no sentido da doença nas nossas questões, porque a gente saía de máscara, de luva, mas a questão de doador e pessoas que pudessem nos ajudar durante os dias que a gente cozinhava para entregar as comidas, nossa, isso dificultou demais. Imagino. Mas a gente tava esses dias, eu ouvi um testemunho muito legal, e o voluntariado muitas vezes sai do nosso cotidiano, né? Por exemplo, tem alguns que vão para Europa fazer voluntariado. Nossa, tem muita gente. A janela 1040 também é uma janela é um lugar em que, quem não sabe quem é a janela 1040, é um lugar onde que, ali acho que no sul da Ásia, se eu não me engano, no sul ou no norte da Ásia, eles fazem missões lá nos países, né? É uns países onde que não chegou o evangelho, onde não Tem nem Bíblia direito, não tem nem Bíblia, e muitas vezes é proibido Bíblia lá dentro. Então, assim, é bem intenso. complicado. Eu imagino a pessoa viver lá, pregar o evangelho, e você não pode, ninguém pode saber que você pregou o evangelho lá dentro. Tem um conhecido que foi trabalhar na janela 1040, ele falou que lá era difícil. Recebia ameaça de morte todo dia quase. Eu imagino. Era difícil. Muito Mas tem difícil. pessoas que vão aqui pro nosso continente sul-americano. Tem uma garota aqui no meu Instagram, não lembro o nome dela agora, ela e a irmã. Todo ano eles vão pro Paraguai serem voluntários no Paraguai. Ali no início do ano. Inclusive elas devem estar no Paraguai agora, porque eu vi algumas fotos delas reformando um colégio lá. Inclusive, a filha do Milani também estava lá. Sim, também. Ela foi pra lá. Então, tem várias oportunidades que você pode fazer para fora do estado, para fora do país e ser voluntário. Sim. Gente, fica à vontade pra comer, tá? Opa. Vou tomar um suquinho. Eu vi que só eu tava comendo, ninguém tava comendo. Mas assim, é legal ver essa questão de voluntariado, é legal ver as pessoas se voluntariando, né? Porque existe muito essa questão de voluntariado. Tem muitos voluntários, Sim, mas a parte mais difícil é você manter esses voluntários. sim. Ainda mais quem é a liderança. Sou o diretor
desbravadores, e é muito difícil você manter a equipe animada, você manter a equipe com vontade de trabalhar. Porque todos os livros que você encontra relacionados a esse tipo, sabe, tipo, fazer a equipe bater metas, fazer a equipe se animar, são de pessoas que foram pagas para isso. Sim. Tipo assim, eu sou o chefe de uma empresa, consegui fazer minha equipe bater meta, mas todas aquelas pessoas são pagas. Agora, voluntários não tem nem livro que te ensine a trabalhar com voluntários. Porque eles não têm a obrigação de estar ali, não estão recebendo nada, estão doando o seu tempo. Então, assim, é muito complicado você trabalhar com voluntário e ainda fazer que eles continuem trabalhando por um longo tempo, né? Por exemplo, por um ano. É muito difícil. Tipo o Animação, né? O Animação... Uma animação é... Eu imagino. Eu não sei... Teve uma animação aqui na praia de acho que de Santos, ou foi São Vicente ano passado, acho né? Foi Santos. Foi Santos? Acho que foi Santos. Teve uma animação aqui. É legal uma animação. Eu senti a vontade de participar, mas depois falaram que é difícil pra caramba. Eu falei, então vou desistir. Mas assim, uma animação deve ser difícil pra caramba. Ainda mais arrumar pessoas que dê um ano da sua vida pra trabalhar na obra. Sim. Nisso que você tá falando, encaixa também os cargos na igreja que são voluntários, né? Você fazer a sua equipe e manter ela unida por um ano. Sim, complicadíssimo. Sim. Ainda mais assim, dentro da igreja adventista, nós carecemos de homens na liderança. Então, por exemplo, eu vou falar da minha igreja local. Lá tem pouquíssimos homens. Então, os homens que tem lá acabam ficando com 2, 3 cargos e é complicadíssimo para trabalhar. Porque, assim, tem cargos específicos que é bom ter homens, mas Sim. nós abrimos para as mulheres também. Nós não somos preconceituosos quanto a isso. Mas, assim, como mulher tem filho e tem tudo mais, geralmente elas não querem cargos dentro da igreja. Então, você precisa de homens para liderar. E é complicadíssimo. Então, por exemplo, tem eu e tem mais o Erivelto lá. Erivelto, se você estiver assistindo, é um prazer trabalhar com você. Então, assim, nós trabalhamos por 5 pessoas, 6 pessoas. Porque não tem quem quer liderar e falta homens para liderar. Então, a gente acaba pegando nas nossas costas muitas das responsabilidades de outros cargos para que a igreja possa dar continuidade. É complicadíssimo. Antes eu acho que as pessoas lutavam mais para ter cargos e hoje em dia, por cargos ser mais difícil, né, na realidade de hoje, as pessoas têm se afastado, têm deixado outras pessoas liderarem a igreja. E a igreja adventista carece demais de pessoas na área da liderança para que funcione, para que as coisas possam dar tudo certo, ainda mais nas igrejas locais. Principalmente em igreja pequena, eu acho que é muito necessário isso. Porque, às vezes, eu via, já participei também de igreja pequena, e assim, é difícil, cara. É difícil achar alguém para ficar lá. E muitas vezes uma pessoa pega 3, 4 cargos. Tipo, 3, 4, 5 cargos na mesma igreja. E o voluntariado ele é importante para a vida das pessoas, ainda mais quem é religioso. Sim. Porque é onde você trabalha a sua fé. Uhum. Você tendo contato com as pessoas, você tendo contato com a membresia da igreja, você tendo contato com quem você trabalha, que é a parte que vai trabalhar dentro da sua fé. Hoje, se você perguntar para os irmãos adventistas quantos fazem algo relacionado ao voluntariado no sábado ou no domingo, pouquíssimos. Sim. Aí estão carecendo, sabe, de experimentar, trabalhar a fé, estão carecendo daquele trabalho manual e acabam virando membros de banco. Sim, isso é verdade. Eu acho que esse é o maior problema, né, dentro da nossa, da nossa religião. Assim, muito membro de banco, eu não estou falando que isso é um problema, tá? Tem muito membro que fica sentado no banco que poderia trabalhar. Ou a igreja local mesmo fazer algo para que aquele membro de banco pudesse participar. Porque tem muitos membros que querem de verdade participar, mas não vê a oportunidade, sabe, aberto. Ou sente vergonha. Não tem problema algum você ver o irmãozinho sentado lá e falar, e aí, você quer ajudar no tal ministério? Inclusive você tem vergonha, né? É brincadeira. Acho que todos nós temos aqui um pouquinho. Mas é legal ver o voluntariado em si, porque assim, tanto nessas 2 missões do Caleb, acho que foi 3 missões que eu tive, 3 missões, cara, eu aprendi muita coisa, foi experiente demais. Por exemplo, teve, como eu citei no começo, teve um dia que a gente foi numa casa de uma mulher, ela tinha uma doença de acumuladora, né? Ela acumulava as coisas lá dentro. E a gente foi
foi na casa. Quando a gente chegou lá, cara, a casa cheia de entulho, né? Cheia de coisas lá. E a gente tentando tirar as coisas da casa, ela não queria. Ela não queria tirar as coisas, queria que as coisas ficassem lá e, cara, era uma casa bem suja mesmo. E eu acho legal ver isso e falar, mano, tem pessoas que precisam de Cristo, tem pessoas que precisam de Jesus. Sim. Isso é muito bom de ver. Eu acho que o que mais a gente encontra em Caleb, em outros projetos relacionados com um trabalho mais pessoal, sabe, mais cara a cara com as pessoas, é essas experiências que a gente tem de encontrar uma realidade que você pode mudar com pouco trabalho. Ainda mais, dentro do Caleb a gente tem mais contato com idosos que têm dificuldade com alguma coisa e a gente vai lá para ajudar. Dentro do Caleb a gente já reformou casa de pessoas, a gente já assentou piso, pequenas mudanças que ela não conseguiria fazer sozinha, ou ele não conseguiria fazer sozinho, mas que nós pudemos mudar aquela realidade dele. Então, quando você faz algo por alguém e ela volta simplesmente com um sorriso, já é incrível. Nossa. Você muda a sua realidade. É essa experiência que é por isso que é nessas experiências que a gente continua trabalhando. É no sorriso, é na felicidade do outro, é quando você vê que você pôde fazer algo por alguém que ela não conseguiria fazer sozinha. Cara, ver a outra pessoa sorrindo é a melhor coisa, cara. Ver a outra pessoa com um sorriso na cara quando você faz alguma coisa, por pequeno que ela que seja. É gratificante. É muito gratificante mesmo. Muito gratificante. E no Caleb a gente vê bastante disso. Sim. Né? No Caleb. Cara, você vai lá, nós fomos na clínica de reabilitação lá. Sim. Nós só pintamos e carpimos lá o mato. Os caras já saíram felizão, ajudaram a gente a pintar. Eles já fizeram uma massa para consertar os buracos lá. Deu um ânimo diferente para as pessoas. Sim. Mudou a realidade do cotidiano. Limpar uma praça. As pessoas que moram na frente da praça às vezes nem ligam para a praça cheia de mato. Sim. Mas quando você vai lá, dá uma capinada no mato, dá uma pintada em um brinquedo ou outro, já muda a cara, o pessoal já olha, já vem para curiar. Às vezes ir num asilo, você vê aqueles senhorzinhos abandonados e você vai lá um dia, a sua tarde, você passa lá e você já faz toda a diferença para eles, porque eles foram notados por alguém. Esse ponto é legal. Dentro da igreja adventista, esse é um dos pontos que eu acho mais legais. A gente conseguir visitar asilo, visitar orfanato. E não é só o Caleb, é clube de aventureiros, clube dos bravadores, clube de jovens. Então a gente sempre está visitando alguma instituição que carece desse contato pessoal. Nós, lá Nossa, esqueci agora a cidade que a gente foi. Lá em São Vicente. São Vicente, a gente foi lá num asilo, lembra? Sim. Cara, a gente ficou lá 2 horas. Cara, a gente conversou... A mulher ainda falava, nossa, eu nunca vi esses idosos darem tanta risada. A gente ficava sentado ouvindo. As a mulher histórias. falou assim, tudo que ela conta é mentira. Só da gente ficar sentado lá ouvindo as mentiras daquela mulher, ela já ficou felizona. Já fez a diferença no ano dela. Já fez diferença no ano dela. Então, esse é o ponto legal. Entendeu? Visitar Sim. lugares assim que precisam. Fazer algo que você possa fazer a diferença. E você que está assistindo, se você tiver uma ideia doida de fazer alguma coisa, faça. Porque vai ser gratificante para você. Vai ser gratificante para a pessoa da qual você está atendendo. Cara, vai mudar a sua vida. E ainda mais dentro dos 15, quando eu fiz 15 anos, tive a oportunidade de entrar nesse projeto aí, Projeto Rua. Mudou minha realidade. Inclusive, psicólogos mandam pessoas que têm problemas irem dar comida para morador de rua, porque eles vão ver a realidade diferente da sua. E eu via coisas totalmente que não era para uma criança de 15 anos ver. Então, assim, eu aprendi muito, mas também essa é a questão do voluntariado. Você vai se afastar de muita coisa também. Então, eu me afastei de muitos amigos que não concordavam com as minhas ideias, ainda mais religiosas, que nós somos religiosos. Mas, assim, eu tive bastante oportunidade de crescimento também no voluntariado, ter discernimento sobre muita coisa, aprender sobre assuntos dos quais eu só aprenderia com 20 anos. Então eu tive um amadurecimento sendo voluntário. E é algo extraordinário dentro da igreja, porque eu também fui diretor de departamentos desde jovem, 17 para 18 anos. E você foi ancião. O mais jovem da associação. Muito jovem, cara. Eu Primeiro lembro que ancião. tinha
tinha uns 40 e poucos anciões e eu era o mais jovem desses 40 e poucos. Mas Tinha e 17 anos quando eu como- fiquei com o ancianato. Como foi ser tensionato, tipo, tão novo assim? Porque quando a gente fala de ancião, a gente vê um senhorzinho de 60 anos Liderando uma igreja. que ele construiu a igreja. No máximo 30, tipo, o máximo que chega a 30, mas Então. como que foi ser tão novo? No começo, eu ainda tava meio receoso. Falei, mas peraí, meu. Mas eu acho que o que fez eu ser ancião foi mais a questão de ser voluntário. Sempre estar ativo na igreja, sempre estar ali quando a igreja precisasse. Se a igreja fosse fazer um projeto, eu estava no meio. A igreja fosse entregar comida, eu estava no meio. Então foi isso que mudou, eu ser ativo dentro da igreja, entendeu? E isso é o que muda. Muitas pessoas dentro da igreja, ainda mais no Ministério Jovem, encontram dificuldade. Falam, os anciões não me apoiam. Não sei qual departamento me apoia. Às vezes é porque você não está ativo. Às vezes você só aparece no JA. Entendeu? Sim. Agora apareça no sábado de manhã, apareça no domingo e na quarta-feira, para que você possa atender verdadeiramente os jovens. Esteja sentado nas comissões e tenha ideias boas com a igreja. Faça as coisas darem certo. Com certeza a igreja vai largá-la na sua mão. Porque quando eu tinha 17 anos, quem confia num garoto de 17 anos? Ninguém. Ninguém. A galera dessa igreja A galera da minha igreja confia, tudo doido lá. Mas assim, quando eu fiz 16 anos, eu ganhei o ministério do JA, 16 para 17. Só fiquei 3 meses. Tinha formado minha equipe, já tudo top. Falei, agora o negócio vai pra frente. Aí teve a comissão e perguntaram se eu queria ser ancião, né? O pastor, inclusive manda um abraço pro pastor, que sentou e falou se eu gostaria de participar do ancianato. Falou que não ia me largar. Quem era o pastor? Rapaz, eu sempre esqueço o nome dos pastores. Era o Wilson? Era o Wilson. Né? Wilson. Abraço, Wilson. Abraço, Wilson. Nem... Falando nisso, se quiser vir no podcast, tá convidado, viu? Vou mandar até o link pra ele ouvir eu agradecendo ele. Então, o Wilson sentou junto com o Erivelto. Eu acho que vocês conhecem o Erivelto, né? Sim. Se quiser vir também, Erivelto. Também. Ele é um Fica cara o legal pra convite aí. trazer. Ele é um cara legal pra trazer. Se vocês quiserem que eu faça a média aí pra que ele venha. Opa. bom, hein? E pior que ele tem conteúdo, hein? Tem conteúdo. Muito. Ele Falando escreveu nisso, um livro 2 recentemente, hein? livros. Ele escreveu um livro, mas é de estudo bíblico. Sim, ele É incrível, apresentou. os 2 Muito livros. bom. Vamos chamar ele pra cá. Ele me deu o estudo bíblico para eu avaliar antes de todo mundo. Eu fiz o estudo bíblico, achei sensacional. Depois ele me deu o livro também sobre santuário, incrível. Totalmente explicativo, bem simplesão, você vai entender, bem didático, é bem legal. Pode vir aqui, Erivelto, apresentar seus livros, tá bom? Fica o convite aí. Eu quero ele aqui no próximo podcast. Brincadeira, o próximo a gente já tem marca, mas nos próximos aí. Aí a gente sentou juntos, né? Tivemos essa ideia, mais ou menos, traçamos uma linha de direção. Aí eu entrei pro ancianato, ninguém confia numa criança de 17 anos. A igreja confiava, mas ainda tinha um receio por ser 17 anos. Eu imagino. Mas e 150 membros, não é igreja pequena. Sim, 150 já é uma igreja bem muita grande. gente. É igreja mediana, não é bem grande não. Porque a Central de Diadema tem 600 pessoas. 600? Ou é 1.000 e poucas? Chega a 1.000, viu? Chega a 1.200, eu acho. 1.200 pessoas ali na Central de Diadema. Então, é grande ali. É, bem grande. Essa daí é grande mesmo. Essa aí é grande. Então, uma igreja de 150 pessoas é razoavelmente grande. Era eu, o Erivelto e mais 2 diretoras de igreja. A igreja adventista só tomou voto ano passado, né, de que as mulheres poderiam ser ordenadas as anciãs, mas antes eram diretoras de igreja. Então, era nós 2 e mais 3 mulheres. Era complicadíssimo. Então, eu fiquei com 6 ministérios para cuidar. Tinha ficado mais com os ministérios que tinha relacionado a jovem, né? Ministério Jovem, Desbravadores, Aventureiros. Tinha ficado com o Ministério da Mulher também, para trabalhar ali junto com o Ministério da Mulher. Caraca. Ministério do Homem. Legal. Eu tinha pegado mais um ministério que eu não lembro, que tinha mais com a questão evangelística, que foi onde eu aprendi muita coisa. Ministério Pessoal, talvez? Eu acho que... Não, Ministério Pessoal não. O Erivelto nunca libera o Ministério Pessoal para começar. Mas era algum Esse carga dele já. Esse carga dele. Não, era algum ministério que tinha algo mais relacionado com evangelismo. Só não lembro qual. Aí, beleza. Eu fiquei com 6 cargos. Aí você tem que liderar, você tem que ajudar eles ali a fazer o seu próprio planejamento, a montar a sua equipe e tudo mais. Essa parte é a mais fácil. A parte mais difícil é você liderar os membros. Porque, assim, tem 2 tipos de gente na igreja. Tem as pessoas que andam sozinhas, tem as pessoas que só andam empurradas.
Então, a gente fazia esse trabalho de empurrar as pessoas. Então, Acontece. eu fiz um trabalho junto com o pastor para que a gente pudesse visitar. Agora, esse pastor que eu estou falando de visitação é um novo agora, que é o... É o Wellington ainda? É o Wellington. O Wellington ainda tá lá. A gente conseguiu visitar... Abraço, pastor Wellington. A gente conseguiu visitar bastante pessoas. Tiramos algumas ideias do papéis. Inclusive, foi nessa gestão que nós conseguimos concluir a igreja. O previsto era 4 anos para terminar a igreja. E conseguimos terminar em 1 ano. Caraca. Caramba. Um É ano. que o Wellington, você é pedinte. O Wellington é muito pedinte. Todo mundo que ele conhece, ele sai pedindo dinheiro. Mas é isso, né? Tem que... É. É uma ajuda, né? É porque, pra quem não sabe como funciona, né? Pra quem tá assistindo aí, na igreja adventista, os dízimos ninguém mexe. Os dízimos vai direto pra divisão geral e aí é distribuído entre pagamento dos pastores, né? Que sai do dízimo e alguns outros projetos. E o que fica na igreja é a oferta, mas não fica 100% da oferta. Fica só 60%, porque os outros 40% sobem pra associação. Sim. Que é pra associação ali trabalhar, tudo mais. Uhum. Então a igreja local só fica com 60%. Então, uma igreja de 150 membros, você tem de dizimista a grande maioria que trabalha, só que de ofertante você não tem 100% dos dizimistas que são ofertantes. Geralmente é uns 40%. Sim. Depende da igreja. A nossa igreja lá, ela é boa com oferta. A gente nunca foi de arrecadar dinheiro. Tipo assim, a gente precisa de tanto para fazer tal coisa. Não. A gente fala, irmãos, doem aí uma porcentagem das suas ofertas para que a igreja possa ser construída, para que a igreja possa andar. Porque é com a oferta que você dá que a gente consegue fazer os trabalhos dentro da igreja local. Então, para que você consiga sustentar uma igreja só com as ofertas, dá. Mas se você quiser fazer uma construção, aí é mais complicado. Você vai precisar correr atrás de doadores, pessoas que apoiam essas causas. E o Wellington conseguiu umas pessoas aí que fizessem umas doações para que a gente concluísse a igreja. Caraca. E graças a Deus a gente concluiu. Não ficou 100%, mas a gente conseguiu concluir. Mas a igreja ficou muito bonita. Ficou muito bonito, Eu muito bonito. fui lá outro dia lá, muito bonita mesmo. E fica aberto aí o convite para vocês dois aparecerem lá e você que está em casa aparecer. Igreja Adventista do Inamar. Sim. E bom que lá é na comunidade, então dá pra gente fazer bastante trabalho voluntário lá. Essa é uma parte legal que eu vejo lá na minha igreja, que dá pra gente fazer trabalho voluntário até demais. Eu imagino. Chega a cansar. E é bom ter acho que é excelente ter uma igreja na comunidade, né? Sempre. Cara, muito bom. A gente só tem um problema lá, ainda mais em Diadema. O nosso bairro é um dos bairros Até contra Diadema. Não, amo Diadema, viu? Mas o bairro do qual nós congregamos lá é o bairro que tem menor escolaridade, então menos pessoas concluíram o ensino médio. Sim. E se menos pessoas concluíram o ensino médio, menos pessoas fizeram faculdade. Então, nós somos o menor nível de escolaridade de toda Diadema. Então, é muito complicado para a gente trabalhar algumas questões doutrinárias com algumas pessoas. E a gente encontra dificuldade quando a gente vai dar estudo bíblico também. Tem muita gente que não sabe ler e escrever. Então, eu acho que isso é o que nos pega. Mas, assim, vai fazer um projeto, dá muito certo lá. Ainda mais feira de saúde, distribuição de roupa. Inclusive, nós temos uma distribuição de roupa aí na nossa agenda esse mês ainda. Isso bomba, porque é comunidade, é o que as pessoas precisam. Semana de oração, a gente consegue bastante visita, porque é perto da comunidade. Então, nessas questões, a gente consegue trabalhar. Sim. Mas dar estudo bíblico é mais complicadinho. Acredito que o Clube dos Bravadores tira um bom proveito, né, por estar ali numa comunidade. Tem muita criança, né? Tem muita criança. A gente fez lá, a gente conseguiu bastante inscritos, graças a Deus. Mas ano que vem a gente ainda quer mais uns inscritos. A gente está tentando trabalhar para ano que vem conseguir mais uns 10, 15 inscritos. E agora o clube, para quem não conhece o Clube dos Bravadores, é um departamento da Igreja Adventista que trabalha com crianças de 10 a 15 anos de idade. Parece muito com escoteiros. Só o que nos diferencia é a questão religiosa. Sim. Tem uma amiga que é do escoteiro. Nunca chame um desbravador de escoteiro. Por favor. Nunca chame. Por favor. A gente não vende biscoito na porta de ninguém. Mas assim, o que nos diferencia mesmo é o conteúdo religioso, né? Sim. Que eles não têm. É verdade. E não vender biscoito na porta da igreja. Talvez a gente venda melzinho pra ir pro Campuri, mas biscoito não. E todos são voluntários, né? No Clube dos Bravadores. Sim. Toda a diretoria. É legal ver essa questão do desbravador, entrando um pouquinho nesse assunto. Porque, cara, muitas igrejas têm um clube desbravador, né? E eu vejo que o clube desbravador
é essencial para uma igreja, porque ali a gente... É o futuro, né, da igreja. Então, a gente conduz o futuro da igreja para ser um futuro bom, sabe? Eu acho que é necessário. Sim. Inclusive, todos os líderes da igreja, né, muitos foram desbravadores. É o clube dos desbravadores que vai mudar o caráter do líder, é o clube dos desbravadores que vai ensinar a pessoa a ser líder de verdade. Então, você pode ver que a maioria dos líderes hoje na sua igreja local, na associação, foram desbravadores. Porque muda de verdade a vida da pessoa. Se eu não me engano, uma vez o pastor Cândido, o antigo departamental jovem, um abraço para você, volte para ápice, por favor, um dia, ele comentou que o primeiro sermão dele, pregado, foi numa programação de desbravadores. E agora ele é o pastor formado, tá na UCB. Tá na UCB agora. Tá na UCB agora. Geral então, isso muda muito a vida de alguém. Sim, e eu acho que todos que, tanto como iniciaram, quanto entraram na igreja no meio do caminho, com uns 20, 15 anos, sempre foi desbravador. Sim, inclusive você, né? Você sempre, no meio. Sempre teve uma passagem, sempre alguém tem que ter uma passagem para o desbravador. É impressionante. É muito importante. Hoje o Clube dos Desbravadores é o departamento em todo o sul-americano que mais batiza pessoas. Sim. No passado, se eu não me engano, a gente bateu o recorde, né, na batismo da primavera. Foi. O Clube Desbravador foi mais que batizou. Batiza demais, graças a Deus. Sim. Acho que houve essa imigração. Antes eram muito jovens, antes tinha programação jovem, JA, tudo isso funcionava muito bem na igreja. Uhum. Acho que esses jovens deram uma cansada e passaram para o Clube dos Bravadores. Agora é o Clube dos Bravadores. Muitas igrejas não têm JA, né? Inclusive, seria uma ideia legal, né? Okay. Essa ideia aqui, passar para as pessoas que estão em casa assistindo como se fosse um JA. Isso é verdade. Ideia boa, viu? Uma ideia boa. E a igreja carece de voluntários, hein? E a gente precisa trabalhar mais nessa questão. Tanto que algumas vezes a maioria dos clubes desbravadores acaba por não ter gente por não ter trabalhar. voluntariado, Liderança. gente. Não ter voluntariado, não ter liderança. Imagina, uma igreja de 150 membros. Você tem uma média aí de 20 crianças que são filhos de adventistas. Que já vão ficar no Clube dos Bravadores. Então a igreja não pode largar 20 crianças de 10 a 15 anos porque não tem alguém para liderar o clube. A igreja não pode largar, uma igreja grande, imagine, 1.200 pessoas, tem lá na Diadema. Tipo um NASP da vida. O clube do NASP tem 300 e poucos desbravadores, não é? O clube do NASP é bem grande. Eu acho que é o maior clube aqui da UCB. Porque assim, é o maior clube porque a gente pega o colégio do NASP ali, né? A gente pega o pessoal do NASP. O pessoal do internato. Do internato também vão pra lá pro clube, então dá bastante gente. Não tem como uma igreja de 150 membros largar 20 crianças, então... Sim. E igreja pequena também, porque assim, tem um diretor lá de uma igreja pequena que, cara, eles são dentro da comunidade por serem um grupinho ainda. Tem 30 crianças e só ele e a esposa de diretoria. Mais ninguém. E cuida de 30 crianças. Nossa, que coragem. Só 2 pessoas cuidando de 30 crianças. O Rick entende como você dividir as classes. Então, as classes, como que eles fazem as classes? Eu não sei. Eu já perguntei umas 30 vezes pra ele, só dá risada aí e guarda o segredo dele. Esse daí, eu também quero, porque olha... Lá na nossa igreja também foi difícil encontrar gente pra trabalhar, liderar. E às vezes entra, fica umas 2 semanas ou um mês, pula fora. Inclusive o Lésio foi lá também, né? Pulou fora. Então, eu já participei dos Bravadores do Leões. Gostei bastante. Acho que foi a melhor experiência que eu tive. Foi bom. Obrigado. Uns 4 meses, eu acho que eu fiquei. 4 meses. Aí eu tive que ir embora, infelizmente. Mas é bom ver... também os bravadores fazendo esses projetos. Por exemplo, agora, faz pouco tempo que tem essa Missão Caleb de Lenço, né? Faz pouco tempo. Tempo. E eu acho interessante eles fazerem isso para as crianças pequenas se envolverem também e seguirem o caminho do Caleb. Por exemplo, pode ser que elas virem mais para frente depois um Caleb da vida. Cara, tem Caleb também de 1 ano também que a igreja precisa mais disso, de trabalhar a questão do voluntariado, porque é no voluntariado que você vai provar a sua fé, é no voluntariado que você vai ter experiências relacionadas à fé, porque quando você entra num lugar que ninguém conhece nada sobre Jesus, você ali é o ponto de entrada para aquelas pessoas, cara, é totalmente complicado. Eu lembro que no Caleb que a gente fez lá em São Vicente,
nós batíamos de porta em porta oferecendo estudos bíblicos. Sim. Inclusive, muitos xingavam a gente. Aham, muitos ficaram bravos. Eu lembro que tava eu, Ademar, e um cara xingou a gente pra caramba. Mas também você tem outras experiências. Você tem experiência de ir na casa de candomblé e as pessoas super te abraçarem, serem totalmente simpáticos com você e quererem estudo bíblico, aprenderem algo novo. Não que elas vão virar adventistas e mudar a denominação, mas assim, você já é o ponto de entrada daquela pessoa de conhecer algo sobre Jesus Sim. Cristo, né? E eu acho isso importante também, porque assim, você ajuda a pessoa a... Ela não sabe nada da Bíblia, nada. Tipo, nem que ela não queira virar adventista por uma questão ou outra. Mas, assim, você dá o evangelho pra ela e fala, olha, aqui é o evangelho. E ela aprende sobre isso, é a melhor coisa, eu acho, do voluntariado. A nossa missão não é tornar as pessoas adventistas. Sim, né? não A é. nossa missão é falar sobre Jesus. Não importa o método ou a metodologia que você vai usar. Eu já fui voluntário em tanto projeto de tantas coisas diferentes e muitos desses projetos, alguns não batizavam, até batizavam. Por exemplo, o projeto Rua batizou muita gente e tirou muita gente da rua também. Sim. Que a gente conseguiu ali uma casa, um emprego para aquelas pessoas e elas conseguiam seguir a sua vida. Uhum. E ainda a gente tem contato com algumas dessas pessoas. Mas a questão do voluntariado também, isso é importante da gente falar. Não é só fazer o trabalho voluntário, mas é sim espalhar a mensagem. Sim. Porque você encontra hoje projetos voluntários dentro da igreja, que não fala nada sobre Jesus. Inclusive, eu estava participando de um projeto, e fica um alerta aí para quem estiver assistindo e participou também. Você não vê as pessoas falando, entendeu? Eles passam, faz o alimento, entrega o alimento, passa pro próximo, entrega o alimento, passa pro próximo, entrega o alimento. Como que essa pessoa vai conhecer sobre Jesus? A nossa missão não é alimentar as pessoas. Não é o papel da igreja. Não, eu tô falando assim. Também ajudar com a alimentação, mas né? Não é o papel central mas da não é o igreja. papel central. O papel central é focar em Cristo. Isso aí. Focar em pregar Ele. Você precisa alcançar pregar essa pessoa o de algum evangelho. jeito. Não tem como você alcançar essa pessoa com barriga vazia. Sim. Porque a necessidade dela é outra. Então você sacia primeiro a vontade dela física, para depois a espiritual. Mas assim, só saciar a vontade espiritual e falar Jesus te ama, sabe? Não Sim. tem um contexto muito interessante. Então, um alerta que eu faço até para muitos projetos da igreja, e se você também tiver um projeto e é religioso, né? Interessante é você tentar infiltrar Jesus de uma forma. Não para batizar, não para mostrar para as pessoas que você está fazendo um trabalho, mas sim levar aquelas pessoas a Cristo, o conhecimento de Cristo, espalhar a mensagem do Senhor, fazer que aquelas pessoas tenham o mínimo de noção de quem é Jesus, entendeu? Sim. Porque esse é o nosso papel. Também as pessoas precisam dar continuidade nos projetos, Sim. né? Porque o Caleb é por um tempo, o Animação. Tem muitas coisas que você pode fazer como voluntário na igreja. Sim. E interessante que ela falou. Essa questão de continuidade. Cara, tem muita gente que só vai para os projetos para tirar uma foto legal e postar no Instagram. Pior que é verdade. Cara, eu existe bastante. Nunca postei nenhuma foto do Projeto Rua. Dos meus 15 aos 20 anos, nunca postei nada. Tipo assim, tô aqui dando comida para morador de rua. Chegava 4 horas da manhã, de sábado, em casa, quando eu tinha 15 para 16 anos, quando a gente estava iniciando o projeto. Chegava 4 horas da manhã e não ficava postando coisa na internet. Tipo, tô aqui 4 horas da manhã dando comida para morador de rua. Tô aqui 2 horas da manhã na feira buscando doação. Não, nunca postei nada disso. Porque não era esse cara de Instagram. Era Sim. o cara da realidade. Uhum. Quando você vive a realidade é totalmente diferente. Você vê muita gente que é voluntário, mas é voluntário de Instagram, voluntário de foto, Facebook. Por causa de Não, postar é real, e tudo mais. E- É bom, divulga o projeto. É bom divulgar o projeto, mas Só que, assim... ele não dá continuidade no projeto. não dá entendeu? continuidade. Ele é só de Instagram. Quando parar as coisas, aí ele para também do projeto, entendeu? Sim. Quando parar as visualizações. Isso cara, tem muita gente. Quando idealizaram o projeto Rua, tinha um grupo com 100 e poucas pessoas. Mas quem trabalhava realmente era 10. Nossa. Isso é a dificuldade. Ainda mais quando você idealiza um projeto. O nosso projeto não fazia 200 marmitas por dia. Imagina pra você conseguir... e nós não entregávamos qualquer marmita, sabe? Aquelas pequenininhas. Não, a gente entregava uma marmita, cheia. Cara, eu comia marmita. Eu comia lá também, eu sou besta. Comia lá, ficava assim, quase um dia inteiro sem comer nada, porque eu comia lá. Era muita, muita comida. Então a gente tinha um nutricionista, claro. Então a gente tinha que correr atrás de doação de arroz, feijão,
uma mistura, geralmente era carne ou alguma outra coisa, molho de tomate, temperos, salada. Então tudo isso alguém tem que correr atrás. E isso sai dos voluntários, né? É caro fazer essas coisas. É muito caro. Eu conheço uns voluntários demais, principalmente agora, né? Sim. Tem uns voluntários doidos aí que dá R$400 todo mês, assim, ó, tira do bolso R$400 só pra comprar só as marmitas e as colheres. O alimento é mais fácil de conseguir, mas assim, o que a gente tem mais dificuldade é marmita de isopor, né, no caso, ou até mesmo aquelas de metais. Cara, é muito difícil pra você conseguir alguma doação. Então é difícil demais. Eu imagino. E entre esses 15 anos e 20 anos, no início foi muito difícil na questão do voluntariado. 15 anos, minha mãe era meio relaxada, falava, vai. Tava com, Não, até porque eu tava com o Valdionor, né? Eu acho, sim, e eu acho importante você começar com essa pequena idade, com essa 15, 14 anos. Porque assim, você começa com 15, 14, mas você já começa a aprender sobre como... Você vê que a realidade é bem diferente do que algumas pessoas falam pra você. Inclusive, 15 anos, você tem muita oportunidade de várias questões em relacionamento com drogas e bebidas. Sim. Quando você sai na rua e você vê a realidade do que é uma pessoa literalmente viciada, dependente químico, dependente alcoólico, cara, é uma outra realidade, entendeu? Você sabe o que é de verdade. Então, participar de planejar, porque eu estava lá no início do projeto. Eu não cheguei no meio igual muitos. Eu cheguei no início, quando tinha 4 pessoas com a ideia louca de fazer um projeto de fazer 200 marmitas para entregar em Diadema inteiro e levar a mensagem de Cristo para as pessoas. Consegui clínica de reabilitação e colocou no papel aquilo. Falou, caramba, como que a gente vai tirar tudo isso aqui do papel? Eu estava lá no início. Então, essa experiência de você estar no início de um projeto e você ver que deu certo, você ver que as pessoas começaram a fazer, que não só foi aqui, as pessoas começaram a fazer em outros estados com o mesmo nome. Você vê que as outras pessoas de outras denominações religiosas chamavam a gente para ir lá para explicar como funcionava o projeto. Inclusive, nós fomos para o litoral quando um pessoal queria abrir uma casa com o mesmo nome para atender pessoas moradoras de rua, fazer comida, entregar roupa. E a gente foi lá para entregar o projeto, para ensiná-los como que a gente fazia. Então é uma experiência diferente. Fazer uma palestra, fazer algo relacionado a isso. Cara, é fantástico. Eu imagino. Inclusive você tem um conhecimento diferenciado, porque assim, eu era o mais jovem, 15 anos. Ninguém com 15 anos tem interesse de ser voluntário em nada. Sim. E as pessoas que geralmente têm interesse têm 30, 35. Então eu tive a oportunidade de aprender com essas pessoas coisas que eu não aprenderiam com 15 anos. Sim. Eu acredito que para você também não foi tão fácil, porque você participar da reunião e montar o projeto ali no papel é uma coisa. Agora você ir atrás das marmitas, lá da comida, você passar a noite fazendo isso é bem diferente, né? Inclusive nós tínhamos 2 cozinheiras fixas e elas ficavam cozinhando aí, só as 2. Porque eram as 2 que estavam no início do projeto. Então, assim, é muito complicado você montar um projeto do zero para que ele dê certo e que ele continue. Até hoje tem pessoas com o mesmo nome de Projeto Rua funcionando e tem outras pessoas que só mudou o nome, mas continua com o mesmo trabalho. Mas é a mesma essência do projeto. Inclusive, quando a gente fazia no colégio adventista ali, a gente fazia na central de Diadema, aí por alguns problemas a gente mudou para outra igreja, aí foi mudando. Aí o Projeto Rua em Diadema continuou, mas continuou pequeno. Sim, aí eu fui para Santo André. Você já foi com Santo André comigo? Então, não. Eu lembro desse Projeto Rua. Ele começou em Diadema, né? Foi o William também, que eu quero chamar ele pro podcast. Cara, muito bom. Ele é muito bom também. Bom. Ele tem umas experiências boas para conversar. Tem experiências boas. Eu lembro que ele que foi o líder ali. O ponto inicial do podcast. Do podcast não, do projeto. Do projeto. E esse projeto foi crescendo aos poucos e virou bem grande, principalmente aqui na ápice. Inclusive, os alunos do Colégio Adventista de Diadema criou um projeto que era paralelo e participava do nosso. Entregavam comida com a gente, saíram umas 2 vezes para entregar comida com a gente, saíram para participar com a gente. Então, a gente conseguiu abrir outras ideias para que as pessoas pudessem criar outros projetos. Em igrejas, as pessoas começaram a criar projetos pequenos que pudessem fazer esse trabalho, não de levar comida, mas de levar roupa, de atender de uma forma diferente, de abrigar essas pessoas, dar estudos bíblicos. Inclusive, aquela clínica de reabilitação que a gente reformou, ela era um dos pontos centrais de onde a gente mandava as pessoas que queriam sair da rua. Sim. As pessoas que queriam sair da rua, a gente mandava para aquela clínica lá de reabilitação. E entre outras. Então, é muito difícil você conseguir parcerias, ainda mais num projeto inicial, você com 15 anos.
ninguém acredita em você, e a gente conseguiu doadores de comida, doadores de roupa, doadores de marmitas, pessoas que abrigavam essas pessoas, porque, para quem não sabe, clínica de reabilitação é paga. E Sim. não é barato. Não é barato, mas é muito, caro. muito caro. Muito caro. Então a gente tinha a oportunidade de levar essas pessoas de graça. Sim. Entendeu? E é legal, eu vi essa experiência, porque aquela clínica que a gente fez... Batizou bastante gente, hein? Aquela clínica batizou Aquela bastante gente. Eu não sei se ela ainda está funcionando. Então, eu acho que sim. Mas ela deu bastante visualização tanto na... Foi até, acho que pra Associação Geral, se eu não me engano. Foi. Depois que a gente fez o Caleb lá, a gente construiu e tudo mais. Eles fizeram um vídeo, o pessoal da ápice aqui, né? Eles fizeram um vídeo e essa clínica foi pra fora. E foi muito interessante ver essa clínica... E a sua mão lá, né, nessa clínica que deu certo. Porque você teve a mãozinha lá, Sim, né? a mãozinha, não só né? a mãozinha em desenho, mas a mão em pintar, em Então, consertar também. eu queria visitar essa clínica de novo, ver como que ela tá agora. É bom também você... depois de fazer uma missão, você voltar num lugar e você ver como tá. Se você quiser ir lá, eu conheço o pastor, que é Então. o do distrito ali, né? O pastor distrital. Não, a gente viu um dia Gente pra ir boa. lá, porque, cara, é bom ver voltar no mesmo lugar, ver Ver os resultados, ver os né? resultados que Bem deu legal. e tudo mais. É muito bom É muito mesmo. bom, muito bom. Mas- Ver o resultado que é o que te dá vontade mais de trabalhar. Em vários departamentos e vários projetos que você é voluntário. Quando vocês começarem a ver os resultados vindo daqui do podcast, vocês vão ficar felizes. Desbravadores. Quando você vê um desbravador, por mais que ele saia do Clube dos Bravadores quando ele faça 15 anos, mas o resultado dele vai continuar na vida. É porque ele aprendeu, né? Ele aprendeu Ele algo. aprendeu alguma coisa ali Inclusive, dentro. tenho amigos que saíram da igreja, mas que falam, ó, Clube dos Bravadores mudou minha vida, tive experiências extraordinárias com o Clube dos Bravadores. Infelizmente saíram da igreja, mas falam que teve uma semente do Clube dos Bravadores plantadas ali. Inclusive, outras pessoas que nunca foram adventistas também falam. Inclusive, tem uma mãe que foi desbravadora há uns 20 anos atrás, e todos os filhos dela foram desbravadores. desbravadores. Infelizmente, o último, né, acabou agora. Uhum. Mas assim, todos os filhos foram desbravadores, porque eles falaram, ó, eu quero que meus filhos tenham as mesmas experiências que eu tive quando eu era criança lá. Cara. No clube que eu frequento, nós recebemos um menino de 10 aninhos que a mãe dele colocou ele no clube porque ela foi desbravadora. Infelizmente, hoje ela não tá na igreja, mas ela fala que ser desbravadora mudou a vida dela. E ela Muda. quer ver isso no filho dela agora. Sim, e é legal. O mais legal, acho que do Clube Desbravador, você ser o conselheiro ou o diretor, é ver as crianças aprendendo a um acampamento, a fazer a fogueira, aprender Cara, sobre é muito Cristo bom, também. muito bom. Isso é muito Até bom. fazer alguma coisa na igreja, né? Por exemplo, Camille, você é diretora jovem agora. Você é meu orgulhinho como desbravadora. Camille. Eu acho que eu conheço essa Camille de algum lugar. Então, que eu não aí, esqueço. mas eu gosto disso. Eu trabalho no colégio do NASP ali, eu sou o monitor ali, e eu gosto de ver as crianças evoluindo. Começando lá de baixo do martenal até chegar no ensino médio. E ver elas evoluindo, ver elas aprendendo a falar, aprendendo a escrever, e isso é a coisa mais gratificante. E é a mesma coisa no Desbravador. Você vê a criança aprendendo sobre Cristo. Eu muito acho bom. que o que mais fez eu ser voluntário desde jovem foi ver sorriso, ver pessoas que estavam agradecidas pelo que estava acontecendo, ver o resultado. Porque o processo é chato. Não importa o que você seja, Sim. diretor de clube, diretor de um projeto social, diretor de um departamento da igreja, ancião, pastor. É chatíssimo o processo. O processo de qualquer coisa é chato. Você Até vai aqui construir uma pra casa, gente, né, no podcast, montar a agenda, é chato. né, convidar o pessoal, não foi muito legal de se fazer, né? Sim. Agora chegar A única aqui... parte boa é agora. Sim. Quando vocês estão conversando e vocês vão ver o resultado. Em likes, em pessoas falando, caramba, conversa legal, chama de novo. Sim. Nossa, esse pastor que veio aí, cara, fez uma mudança na minha vida, chama de novo. Então é isso que vai fazer com que vocês continuem o processo. O processo é chato. Então, é algo que eu sempre falo quando algum novo diretor aparece na igreja. Foque no resultado. Processo vai ir, se você focar no resultado. Se você focar, eu quero fazer aquela criança dar risada. O processo vai normal, entendeu? Sim. Você vai falar, o que eu preciso fazer para cada criança? Vai normal. Então, foque no resultado. Você quer fazer um projeto social?
Foque no resultado das pessoas que você vai atender, nas pessoas que você vai suprir as necessidades básicas, nas pessoas que você vai mudar verdadeiramente a vida. E o caminho até dar resultado é difícil. Não é um caminho fácil. A gente está falando sobre evangelho, sobre pregar o evangelho, né? Então, assim, tudo vai dar errado. Alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa no meio do caminho sempre vai dar errado. Sempre. Nem somente com um projeto, mas na sua vida também vai dar errado. Porque, Sim. cara, ensino médio, né? 15 anos eu tava no 9º ano. Nono ano era matéria. Não, acho que era o primeiro, não é? Não, 15 anos eu tava no 9º. É em 2015 que eu fiz o 9º, então eu tinha 15 anos. Tá bom. É 15 verdade. para 16, na realidade. 15 anos. A vida era complicada estudar. Pra mim era complicado. Aí você chega aqui agora aí na vida real. Aí chega na vida real é muito mais complicado. Mas assim, 15 anos não é o foco de alguém ser voluntário. Não é o foco de alguém fazer algo pelo outro. Com 15 anos de idade. E eu acho que eu era o único ali da minha classe, o único dali do 9º ano que fazia algo relacionado a ser voluntário em alguma coisa, um projeto, entendeu? Então, foi muito importante para mim. Inclusive, foi importante para as pessoas que estavam em minha volta, que me ajudaram em questão à continuidade. Então, o processo é difícil tanto no projeto quanto na sua vida pessoal. Porque, assim, você vai perder muitos amigos e você vai começar a fazer amigos de outra realidade. Sim. Porque, assim, os amigos que eu tinha não gostavam de ser voluntários, não tinha a mínima vontade de sair às 4 horas da manhã, conseguir doador e entregar marmita para morador de rua. Essa hora eles estavam voltando de algum lugar, É, talvez. mas aí você começa a perder muitos amigos. Essa é a parte interessante do voluntariado. Você perde muitos amigos e você começa a fazer muitos amigos que gostam da mesma coisa sim. que você. Mas também quando você entende que você não tá fazendo isso pra você, Essa é a parte que é mais pra uma importante. pessoa muito mais importante, é diferente. Inclusive na minha comunidade lá. Fui voluntário junto com o Ademar lá, quando ele foi fazer lá o primeiro Caraleb dele. Foi lá no meu distrito. Conheci muitas pessoas, junto com o pastor Ademar, que viraram adventistas, se batizaram. Ademar, você tá convidado, viu? Ou você tá convidado. Vamos ver aqui só pra falar de Caleb. Falar das histórias boas de Caleb. Tô até me segurando pra não contar todas as histórias pra quando vier aqui. E está convidado nas férias. A gente fazer um episódio só sobre Caleb. Se você quiser, a gente vai até você também. Aí sim. E você começa a criar uma certa visibilidade dentro da comunidade sobre aquele garoto que faz algo, entendeu? Aquele menino é diferente. Né? Isso. Sim. Na rua da minha igreja, então, é o que mais tem. Todo mundo me conhece na rua da igreja. Porque é na rua da igreja que a gente faz os projetos sociais, entrega roupa, entrega comida, atende as pessoas que têm necessidades ali na rua da igreja. A gente já fez muita coisa ali na rua. Clubes Bravadores participa muito de atividades ali na rua da igreja. Então você começa a criar uma visibilidade diferente sobre você na comunidade. E muitas pessoas, cara, você passa na rua, o pessoal, ô Lucas, opa, tudo bem? Por quê? Porque eu fiz algo de diferente dentro da minha comunidade. Consertei uma casa, pintei um muro, carpinei uma praça, fiz algo que mudou a realidade da comunidade, que viu em mim alguém que poderia fazer isso. Inclusive, falaram pra eu virar vereador, eu falei, não, quero dar obrigado. Mas tem uma idade certa, viu? Tem uma idade certa. A partir dos 21 você já A partir pode dos ser. 21? Ah, não sabia. Mas nisso que você tá falando, assim, fazer o Caleb sair é importante, mas você fazer algo na sua comunidade, principalmente na rua da igreja, eu acho que é muito mais importante, porque o pessoal vê o prédio. Sim. Mas o que acontece lá dentro? Muitos conhecem a igreja adventista por ser os guardadores do sábado e que não come porco. Sim, Essa é a realidade da nossa igreja. Mas assim, nós somos muito mais que isso. Nós temos colégios, temos universidades, temos internatos, temos uma rede de alimentos, que é super bom. Uma rádio... No caso, patrocina nós. Patrocina nós, meu irmão. Manda suco de uva. Manda suco de uva pra nós, a gente aceita. Não tem Somos problema, muito maior do que isso, entendeu? As pessoas só conhecem a igreja adventista, ou o colégio adventista, que é mais da realidade ali de Diadema. Sim. Nós somos muito maior que isso. E nós precisamos ser, então, esse ponto de referência. Inclusive, nós... Aí, ó, falando outro projeto aqui que nós estamos criando aí. Nós tínhamos criado ano passado, mas nós não conseguimos colocar em prática. Mas nós queremos fazer da nossa rua um ponto de referência. Então, todos os projetos que nós formos fazer será na nossa rua. Então, nós vamos passar de porta em porta, bater, descobrir quantas pessoas moram naquela casa, descobrir quem são aquelas pessoas. Nós vamos pintar a rua todinha, de ponta a ponta. Vamos varrer toda a rua, carpinar toda a rua se precisar, limpar as calçadas, pintar a rua, deixar a rua nova.
Aí na próxima semana vai ter Dia das Mães, por exemplo. É só um exemplo, tá? Próximo mês, Dia das Mães. Nós vamos passar de porta em porta, desejando feliz Dia das Mães, dando um presente para essas pessoas. As pessoas vão começar a visitar a igreja. Essas pessoas vão parar de ser números e vão começar a ser nomes. Por exemplo, passou a Dona Maria. Dona Maria veio na igreja, passou lá na recepção. Eu sou Dona Maria. Moro aqui na rua número 36. Pronto, você já sabe que no número 36 morava 3 pessoas. A Dona Maria, o esposo dela e o filho. Agora essas pessoas que eram apenas números, começaram a virar nomes. Sim. Então você vai começar a fazer um projeto e virar uma referência na sua comunidade. E é isso que a gente quer, virar uma referência. Porque é só um prédio bonito, né? Acaba sendo. Isso é verdade. Tanto que, eu lembrei agora, claro, é bom fazer missão fora. Mas o mais principal é você fazer missão ao seu redor ali. Dentro da comunidade, dentro da onde você mora. Porque assim, muitos podem conhecer você ali, o Olésio, adventista, mas guarda o sábado e tudo mais, mas ele não reconhece como que é a igreja, ele não sabe como que é o evangelho. E o bom da comunidade, você pode dar continuidade. Por exemplo, quando a gente foi lá para Peruíbe não. Eita, esqueci o nome de novo. São Vicente. São Vicente. A gente conseguiu vários estudos bíblicos. Sim. A gente alcançou várias pessoas. E quando nós fomos embora, quando finalizou os 15 dias, a gente deixou, então, na mão do pastor distrital e dos irmãos para que eles continuassem a nossa missão. Sim. Na sua comunidade, na sua igreja local, não. Você tem que dar continuidade. E é essa parte da continuidade que é legal, que você vê os resultados da sua continuidade. Então, eu comecei um estudo bíblico com o Joãozinho. Terminei o estudo bíblico, ele se batizou. Cara, fantástico. Eu comecei lá um clube. Comecei o clube com 30 crianças. Essas crianças, a maioria se batizaram, a maioria conheceu Jesus. A maioria trouxe amiguinhos. Pronto, seu clube não é mais de 30 pessoas. Virou de 40 pessoas. Sim. Você vai começar a crescer o clube. A realidade começa a crescer. Cara, é totalmente gratificante. Vamos para um ministério mais fácil. O Ministério da Mulher. É um ministério que geralmente não faz... Olha, eu não tô falando que o Ministério da Mulher não faz nada. Tô falando que não faz muita coisa na igreja local. Sim, depende. Tem igreja tem que igreja ele que bem, bem ativa. Tem igreja que bomba, mas na minha igreja local não bomba muito, não. Imagine só. A igreja bota lá. Uma vez por semana, um domingão, vai. Não vou colocar dessa semana, porque geralmente o pessoal trabalha. Um domingão, 1 hora. As mulheres fazem um curso de corte e costura. Você acha que não vai vir umas 10 mulheres para participar do projeto? Com certeza. Você já tem 10 pessoas para você trabalhar. Se você for fazer um projeto sobre culinária, Ministério da Saúde, vai vir umas 10 pessoas que querem aprender a cozinhar comida saudável? Vem. Com certeza. Você tem mais 10 pessoas aí para você trabalhar. Entendeu? Não importa qual departamento que você seja voluntário, tem projeto que você possa fazer para alcançar pessoas. E não precisa ser projeto que bomba. Eu acho que esse é o problema de muitas pessoas que viram diretores de departamentos. Porque eles querem muito resultado. Sim. E trabalham pouco. Em pouco tempo. Mas eu acho que também tem esse problema do resultado em pouco tempo, mas é você manter a pessoa ali dentro da igreja. Sim. Porque na questão do desbravador, é de 10 a 15 anos, ele fez 15, ele não serve mais pra mim? Não é bem assim. Ele vai, eu quero que ele fique na igreja, que talvez ele vire um ancião, um diácono, sei lá, eu quero ele lá dentro. Não é só ali no projeto. Sim, é bem importante você dar continuidade. E assim, uma coisa que eu aprendi nesses tempos é que resultado não é imediato. Demora. Resultado sempre demora mais uns 5 meses, dependendo do seu resultado que você quer. 5, 1 ano, dependendo. Muito mais. 2 anos, dependendo. Tem diretores entendeu? que ficam 10 anos para ver um resultado. Sim, também. Tem diretores que ficam a vida inteira e não tem resultado nenhum. Também. E isso acaba desanimando. Nossa, desanima muito. Chega uma hora que você fala, quero meu resultado. Esse é o problema das pessoas dentro da nossa instituição, que eles reclamam muito, né? Tem diretores que ficam 3 meses e pulam fora. Tem diretores que ficam 1 ano e pulam fora. Ainda mais com jovens. Porque eles esperam resultados dos quais não é a realidade. Eu fui diretor jovem. É um rodízio muito grande na nossa igreja, de cargos. E isso é porque as pessoas esperam resultados imediatos, cara. É muito complicado. Eu fui diretor de jovem. Para você trabalhar com jovem, é muito difícil. Muito difícil. Jovens são mais difíceis. Você convencer o jovem a estar lá, nas programações, participar ativamente, trabalhar, é complicado demais. Sim. Você terá um resultado em 10. Pois é. E as pessoas querem ter 10. E aí, por isso que tem muito desse rodízio. É o resultado. Sim. Focam muito na questão de conseguir um resultado rápido. Cara, foca no resultado, mas é um resultado longo. Pense assim, vou mandar uma mensagem todo dia pro carinha lá falando, senti falta sua aqui na igreja. Toda vez que tiver um culto.
É um resultado que você vai colher imediato? Não. Não. O cara vai vir lá no final do ano, você mandou 500 mensagens, é um resultado complicado. Eu acho que assim, pregar o evangelho é uma coisa que nunca tem resultado rápido. Sim. Nunca vai ter resultado rápido. Não, às vezes você até tem, mas é muito complicado. Mas é muito complicado. A minha mãe estava dando estudo para um casal, e agora vem um ponto central do voluntariado, é você saber trabalhar. Minha mãe sabe trabalhar muito. Inclusive, se você estiver assistindo, mãe, um beijo. Mas ela sabe trabalhar muito. Tinha um casal novo na igreja. Tinha acabado de chegar, eles vieram pela Novo Tempo. Não conhecia, era a primeira experiência deles. No primeiro dia que eles apareceram, minha mãe já ofereceu um almoço lá em casa. Aí levou eles para almoçar lá em casa. Almoçaram em casa. E, inclusive, a mulher foi sem o esposo, porque o esposo trabalhava no sábado. E ela já tinha sido demitida do emprego. E ela tinha 2 filhos. Então ela foi para a igreja com os 2 filhos, foi para casa, almoçou e ainda fez uma marmitinha para levar para o esposo. Na próxima semana, o esposo foi para a igreja. E ela convidou de novo para ir para casa. E eles não estavam recebendo estudos bíblicos ainda. Foram para casa, almoçaram de novo. Almoçaram e jantaram, porque a gente ficou conversando sobre vários assuntos. Acabaram jantando também lá em casa. Foram embora. Na próxima semana eles foram de novo na igreja. Aí minha mãe ofereceu estudo bíblico. Cara, minha mãe fez estudos bíblicos e eles estavam... Sabe quando as pessoas carecem de verdade do conhecimento? Sim. Eles queriam de verdade. E minha mãe deu estudos bíblicos para eles em 3 meses. Geralmente o estudo bíblico demora bastante. Mas assim, eles queriam estudo bíblico um atrás do outro. Batizaram ele, a esposa e a filha. Se batizaram. E foram para a Bahia. Trabalhar na Bahia como voluntários também. Que legal. E lá eles fizeram um trabalho incrível. A esposa pegou diretora do Ministério dos Bravadores. E o esposo pegou o ancianato. Então você vê, caramba, resultado em 3 meses. A pessoa se batizou e ainda foi trabalhar. E às vezes eles postam fotos assim, sabe? De resultados que eles têm. Você fala, caramba, foi uma semente que a minha mãe plantou que foi dar resultado na Bahia. Sim. Entendeu? Então, é isso legal do evangelho, né? Você pode... o resultado é demorado, mas quando o resultado vem, é gratificante também, né? Muito gratificante. Muito A gratificante. gente só precisa aprender a esperar, né? Que igual você citou a questão dos jovens. Às vezes o pessoal pega o Ministério Jovem e faz ali a semana de oração e espera batizar todo mundo, né? Mas não é assim. E espero que todos os jovens voltem para a igreja na semana de oração que Na vai ter. semana de oração. Eu acho assim que carece de maturidade espiritual de alguns diretores, e isso eu falo abertamente. Falta maturidade no sentido de quase ninguém vai voltar, a maioria do meu trabalho não vai ter resultado, mas o que importa é que eu estou fazendo algo e que em algum momento eu vou alcançar alguém. Isso Sim, que importa. porque- Esse tipo de maturidade que falta dentro da igreja. Agora, na minha realidade, né, eu estou falando no geral. É isso que falta, maturidade. Inclusive a lição da Escola Sabatina fala sobre isso, a maturidade espiritual das pessoas. Cara, tá carecendo demais de maturidade. Você tá lidando com pessoas que são crianças de colo, Sim. infantilidade que eu estou falando, Uhum. na questão espiritual. E o que muda isso é o trabalho voluntário. Quando ela vê a realidade de alguém, auxilia alguém, onde ele pode trabalhar a sua fé, onde ele pode amadurecer espiritualmente. Sim, nessas questões, dando estudo no exemplo bíblico da e tudo sua mais. mãe. A sua mãe teve muita maturidade para lidar com essa família, porque eles vieram pela Novo Tempo. Na Novo Tempo, querendo ou não, você tem uma realidade diferente do que a Sim. igreja local. Sim. Eu acho que esse é o maior conflito das pessoas que vêm pela Novo Tempo, né? Porque a Novo Tempo é maravilhosa. Eu assisto a Novo Tempo e acho sensacional. Uma das melhores redes de televisões, assim, porque eles são muito profissionais. São muito boa. A qualidade do som, da imagem, do sinal é muito boa. Aí quando a pessoa vem pra igreja, Apresenta uma realidade totalmente não tem os diferente. mesmos pregadores. Sim, Entendeu? é complicado. Ainda mais em igreja pequena. Sim. Então, falta também essa questão de a igreja local começar a profissionalizar as pessoas, entendeu? Sim, Em também. todas as áreas. A minha, É muito igreja, necessário. a minha igreja faz treinamentos assim, uma vez por semestre de sermonete, para que as pessoas possam aprender. Isso é muito importante. Sim, isso é muito Entendeu? importante. Porque nada contra você chamar o irmãozinho ali da igreja para Sim, pregar. É muito Só que melhor você chamar o precisa irmãozinho. dar um enredo assim para Sim. ele. É muito melhor você chamar o irmãozinho, porque o irmãozinho é a prova viva que a pessoa vai ver do sermão. Sim. Então, se o irmãozinho falar, por exemplo, sobre fome e o irmãozinho estiver passando fome, é muito mais visível para a certeza. pessoa do que ela ver um cara falando online sobre
um assunto que ele provavelmente não está vivendo. E a realidade daquele muda. irmão é a minha. Sim, é um convívio maior da realidade do outro que você experimenta. Sim. Então eu acho que falta isso também. Eu não estou falando na rede geral, estou falando das igrejas locais. Sim. As igrejas locais começarem a trabalhar essa questão de amadurecer os irmãos na questão espiritual, na questão de trabalho, de profissionalizar os irmãos na área da pregação, de liderança, de evangelismo. Eu acho que isso falta. A igreja disponibiliza de vários materiais, disponibiliza de vários treinamentos. O que falta é interesse das pessoas, né? Sim, isso é verdade. E dá pra ver isso até na área do desbravador, né? A gente tem diversos cursos. A gente tem o Mega Líder. Eu acho que tem até demais. Sim. Eu tô reclamando que tem até demais. E aí quando você chega no clube, não é bem daquele jeito, né? Às vezes agora eu sou mais desbravador, né? Eu já visitei vários outros clubes pra ver como trabalhava, pra eu determinar então um jeito legal de eu trabalhar. Cara, você vai em clube que você fala assim, peraí, o cara poderia estar fazendo algo sensacional aqui com a realidade dele, mas ele não viu nada, não aprendeu nada, não leu nada sobre clubes desbravadores, sobre crianças e adolescentes. Ele podia estar fazendo algo fantástico, mas por ele não ter o interesse de procurar algo... Ele não faz fantástico, ele não faz uma coisa. Isso aí. Ou ele tá tantos anos no cargo... Que virou automático. Vira automático. Virou Esse é um outro problema que eu também vejo. Eu acho que tem que ser rotativo, não rotativo ano por ano, mas rotativo assim, ó. Cara, cansei desse departamento. Vou ajudar a igreja em outra coisa. Um departamento que eu sou super fã, que eu, um dia ainda vou ser diretor, departamento da saúde. Cara, você faz uma coisinha ali, abre pra comunidade, pessoal, vamos aprender a cozinhar. Semana de saúde. Vamos aprender a cozinhar a comunidade. Faz uma vez por semana, vai lotar. Quem não quer aprender a cozinhar com alguém que saiba cozinhar? E de graça. Fazendo propaganda. Eu quero. Fazendo propaganda um pouquinho. Quem quiser acessar lá, comunidade Adventista terceiro.com. A gente tem cursos de fotografia, de culinária e tudo mais. Quem quiser lá acessar. Tem espanhol, francês. Tem muita coisa, tem muito curso. Aula de violão, aula de canto. Se você tiver necessidade sobre alguma coisa, acesse lá e a gente vê você lá no curso. É isso que mas é interessante. E a gente vê no terceiro ato também essa questão de faltar pessoas para voluntariado. Porque, por mais que seja uma vez na semana, mas as pessoas meio que ficam receosas de fazer alguma coisa de fazer alguma coisa, né? De não dar tempo de fazer e tudo mais. Também eu acho que é um pouco do compromisso que você vai ter com aquilo. A responsabilidade. Sim. Porque, assim, eu acredito que todo mundo aqui acorda de manhã pra trabalhar de segunda a sexta. Só que no sábado, você tá afim de acordar cedo de novo? Domingo ainda? Só acorda cedo pra domingo, entendeu? No domingo, principalmente. Eu tô lutando comigo mesmo pra acordar os domingos. Somos dois. Então, essa questão também, né, de a pessoa... a rotina ser cansativa também. Sim. A rotina... Mas em São Paulo, né? Sim, em São Paulo, principalmente aqui. Eu vejo no interior. Meu, é totalmente diferente. Quando eu venho pra cá, eu falo, meu Deus do céu, que rotina diferente. Porque lá é uma rotina mais de boa, mais tranquila, mais calma. Mas apesar que tem bastante coisa pra fazer, mas é uma rotina mais calma. Mas chega aqui, eu vim de carro pra cá hoje. Aí eu cheguei aqui, um monte de carro já lotado. Eu já falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? É cansativo, né? É cansativo, mas é uma rotina que pega muitas pessoas. E isso acaba atrapalhando na nossa comunhão com Deus também. Só que também, que eu falei antes, quando você entende que aquilo não é pra você, que é pra um bem maior, eu acredito que pelo menos eu tô trabalhando isso. Me motiva mais. Eu acho que também me motiva mais quando eu penso que não é pra acordar os domingos. Não, o pior é assim, que as pessoas acham que nós adventistas não fazemos nada de sábado. Sim. Mas, cara... Mas é o dia mais corrido. É o dia que mais a gente faz, viu? Aí você trabalhou a semana inteira. Sábado você trabalhou também. Dificultado ali. É complicado. Na igreja de manhã, aí à tarde tem estudo bíblico, tem um projeto que você idealizou, aí sábado à tarde tem JA, as igrejas têm JA, ou você continua aí com o seu projeto. Sábado à noite, você tem uma reuniãozinha, sempre tem
uma reunião ou outra. Alguém sempre quer falar de alguma coisa. Mas sábado à noite é mais contraído, né? Sábado à noite a gente... Dá pra trabalhar de um jeito sai diferente. um pouquinho. Aí domingo de manhã você vai pro Clube dos Bravadores e perdeu o seu domingo inteiro. Então assim, Praticamente. é corrido, mas assim... Por exemplo, hoje, lá no terceiro ato, nós estamos de manhã. Aqui a gente tá no podcast, só que daqui a pouco vai ter uma programação com o Sérgio Sass, pessoal. Então o sábado tá cheio. E daqui a pouco também eu tenho uma reunião também. Eu tenho que sair também. Caramba, meu. A gente tem bastante coisa pra fazer no sábado. Não fica livre. É complicado. É complicado. E ainda mais ser voluntário nessa questão. E é algo que eu sempre falo. Cara, faça voluntário na área que você gosta. Porque aí você, não, aí você não fica tão cansativo. Por exemplo, vocês gostam mais de rádio e TV e participar. Então vocês estão lá no terceiro ato. Participando da questão mais audiovisual, vocês estão aqui no podcast e daqui a pouco vocês vão voltar para o terceiro ato. Eu estou na área que eu gosto, que é trabalhar com criança e adolescente, sou professor. Então eu gosto de estar trabalhando ali com criança e adolescente, então eu fico na minha área. Gosto mais da questão, sabe, de estar no contato físico com o indivíduo. Sim. Então eu gosto mais dessa área. Então se você é professor de português, por que não abrir ali num sábado à tarde uma horinha de aulas de reforço de português para a comunidade? Você é chefe de cozinha, por exemplo. Tem uma mulher lá que é chefe de cozinha, eu já falei pra ela abrir um projeto lá uma vez por semana. Pega um domingão, dá umas 2. Ou nem que seja quinzenal, talvez. Seja uma vez por mês. Você fala, vai ter aqui... você coloca lá as receitas lá no cartaz, vamos fazer receita aqui pra aprender a fazer algo saudável. Sim. Cara, um monte de gente vai se inscrever. Até eu ia me inscrever. Com certeza. Até os próprios irmãos da igreja iam se inscrever pra aprender comida saudável. Isso Por exemplo, chama as a pessoas. Vanessa, que dá o curso de culinária, que inclusive fez os nossos salgados... Obrigado, tá? Ela é Doces chefe, lembranças, né? Doces lembranças, A empresa obrigado. dela, Doce Lembrança, se vocês quiserem, a gente passa o contato pra vocês. É ela que dá aula de culinária no terceiro ato. Então é importante você se encaixar no seu nicho. Isso. Porque aí você não fica tão cansado. Sim. Sim, porque assim, você gosta de fazer aquilo. Isso. Você não vai chegar num momento e falar assim, pô, tá cansativo isso aqui. Não, você vai falar, pô, eu gosto disso, então eu vou trabalhar com isso. E eu posso dizer que todas as áreas mesmo, de qualquer área, por exemplo, professor, audiovisual, vamos lá, publicidade e propaganda, toda a área que você for procurar, você vai achar alguma coisa dentro da igreja. Sim. Aí você fala assim, eu faço um curso que não tem nada a ver. Eu faço marketing. Cara, pega o marketing da igreja. O Ministério da Comunicação tá aí. Eu acho que uma das coisas que a igreja está mais precisando hoje é marketing. Sim. Cara, faça algo lá no Google. Sabe que as pessoas colocarem algo lá, Igreja Adventista. Cara, cai a sua igreja. Anuncia nos sites religiosos. Tem site, a pessoa procura qualquer texto bíblico, o site da sua igreja pode aparecer. Faz aí no WhatsApp para que os irmãos possam compartilhar. Faça algo legal da questão de marketing para que a igreja possa encher de pessoas. Então, dentro do seu nicho, vai ter como você trabalhar. Sim, é impossível. Todos os nichos possíveis você pode encontrar nessa igreja. Eu vejo que, principalmente na área da saúde, que nós temos o Ministério da Saúde, mas, pelo menos algumas igrejas, Não ele funciona. é tão fraco. Inclusive lá, Inamar, uma das pessoas que foram no Ministério da Saúde era da área da saúde. E não... Desculpa por falar isso. Não trabalhou muito bem na área. Porque ele trabalha na área da saúde. Eu falei, caramba, como assim o cara gosta de trabalhar na área da saúde e não faz dar certo? Porque às vezes carece um pouco também de treinamento e tudo mais, mas às vezes também é o desinteresse. Ele ficou por um ano, mas não fez muita coisa não. Então eu acho assim, por mais que a pessoa não saiba fazer, é melhor você trabalhar com alguém que está entusiasmado a fazer do que quem não tem vontade de fazer. Eu acho que esse é um dos pontos principais também. Cara, tem um irmãozinho lá, o Joãozinho. O Joãozinho não sabe fazer nada. Mas o Joãozinho quer vir aqui te ajudar a fazer alguma coisa. Cara, chama o Joãozinho. Ele não sabe, mas ele aprende. Sim. E é só você ter questão de... Por exemplo, tem muita gente, eu não sei qual é a minha área, por exemplo, eu não sei o que fazer. E não procura essa questão. Você vira, como a Ju diz... Vira como membro de banco ali, sentado, fica ali o tempo todo. Não busca aprender nada para você fazer o evangelho, né? Andar. Então, assim, essa é a questão mais importante. As pessoas aprenderem a fazer o evangelho andar. Sim. Você pode usar a sua área, pode não ter conhecimento de nenhuma área. Vai numa área, dá... O esforço ganha do talento quando o talento não se esforça. Então, Sim. se você é esforçado,
pega o ministério e bola pra frente, se esforça pra dar certo. Ninguém nasceu sabendo dar um estudo bíblico. Aprende. Eu acho que uma das mais dificuldades das pessoas é falar, eu não sei dar estudo bíblico. Cara, você já deu algum estudo bíblico? Não. Então vá, dá um estudo bíblico. Aprende dando estudo bíblico. Vai com uma pessoa que sabe ver o irmão da igreja. Cara, o que não falta na igreja é irmão que sabe dar estudo bíblico. E gente que quer ensinar. E gente que quer ensinar. Tem gente que quer ensinar, mas não gosta de falar que quer ensinar. Então você tem que ser o cara chato de ir atrás. De ir atrás. Ainda mais dos idosos. Eu aprendi, sempre tive a idade com pessoas mais velhas, Uhum. então eu aprendi muito nessa questão. De correr atrás dos mais velhos para te ensinar. Acho que também foi algo que eu ganhei, os ministérios que eu ganhei, fui votado, né, no caso, porque eu tinha muita amizade com pessoas mais velhas do que eu, e eu tive essa oportunidade de aprender. Então se esforce, trabalhe dentro do seu nicho, encontre pessoas que querem te ajudar dentro do mesmo nicho para serem voluntárias e trabalhe nisso. Cara. Se esforce, mesmo que você tenha que dar 7 dias na semana, mas faça. Com os desbravadores é assim, 7 dias na semana, porque você não tem descanso. Eu imagino. Então, mas é essa questão mesmo, você saber seu nicho e trabalhar no seu nicho e seguir. Muita gente, como pode dizer? Muita gente não gosta, né, de trabalhar para a igreja também. Eu vejo isso também, porque, não tô sendo pago, não tô sendo Ele vê o irmãozinho, ele fala, não, o irmãozinho lá trabalha melhor que eu, deixa ele fazer. Deixa ele fazer. E não aprende, assim, ele fica acomodado no banco ali. E a comodidade acaba afastando as pessoas também da igreja. Sim, eu acho que muitas das pessoas que saem da igreja é porque ficaram cômodas às questões religiosas. Então elas precisam ter uma vivência mais literal do evangelho. Eles precisam trabalhar, precisam ver como que alcança, como que conquista, como os resultados são feitos. Então, quando ela tem essas questões, eu acho que diminui a quantidade de pessoas que saem da igreja. Isso é verdade. Acho que quando você começa a pensar fora da caixa, que a nossa igreja não se resume àquele culto de sábado, o JA, Isso. aí as coisas começam a mudar. É que muitas vezes a pessoa, ela só vai na igreja no sábado. Sim. Eu acho que só no sábado. A gente tem que tirar quem é da liderança, tá? Não tô falando do irmão. A liderança tem que tirar a visão de que a igreja é uma igreja. Tem que começar a trabalhar que a igreja é uma empresa. Não em questão financeira, eu tô falando em questão de pessoas. Você quer atrair pessoas para sua empresa. O que você tem que fazer com essas pessoas? Você tem que criar algo que elas tenham a realidade delas, que elas gostem, que elas necessitam. Você vende carros, você vai fazer o quê? Os meus carros são os melhores. Vou trazer para a realidade que os meus carros são os melhores para que as pessoas possam experimentar os meus carros e fidelizar o cliente. Então, eu acho que é isso que a igreja precisa, fidelizar os clientes, fidelizar aquelas pessoas que precisam conhecer Cristo. Então, tirar essa visão da diretoria da igreja é muito importante. Você entender que cada irmão ali só é fiel à igreja porque alguém a fidelizou. Aquelas pessoas estão na igreja porque elas são fiéis a alguma coisa. Então, você precisa trabalhar essa questão de fidelidade, não fidelidade no contexto religioso de você e Deus, mas você e a liderança da igreja. Porque quem move a igreja é a liderança. Sim. Se o irmãozinho não está vindo na igreja, é desinteresse dele? Mas o que eu fiz ou o que eu não fiz para aquela pessoa viesse à igreja? Entendeu? Aquela velha frase, né? A igreja somos nós, não são as paredes. Sim. Nós temos que trabalhar mais esse convívio também. E também muitas pessoas chega, por exemplo, o irmão sai da igreja. E os irmãos não correm atrás. Vê o irmão sair da igreja e deixa o irmão e não vai correr atrás, não. Foi o que eu falei, tem gente não que chega vai sozinha nele. E tem gente que só vai empurrando. Pois é. E muitos às vezes só vão ser salvos porque foram empurrados a maioria da vida. E às vezes esses irmãos que saíram e você não foi procurar, às vezes ele tá passando necessidade e você não sabe. Às vezes é algo simples, lá na igreja tem uma cesta básica e você não dá pra ele. Isso, às vezes é algo simples. Às vezes as pessoas estão passando por um problema difícil, sabe, psicológico, que elas precisam de uma palavra amiga diferenciada. Às vezes é pra chamar o cara pra almoçar na tua casa. Entende? Sim. Isso faz diferença. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Quando eu era criança, a igreja, eu acho que ela era mais viva nessa questão de convivência. Sabe, o irmão conviver com o outro. Eu almocei na casa de todo mundo. Todas as pessoas da igreja eu almocei na casa. Era o maior fome zero. Então, eu acho que essa questão de irmandade é o que deixa as pessoas mais próximas. Você não se afasta de algo que você gosta. Você não se afasta de uma igreja onde as pessoas é uma família. E é algo que eu gosto do Inamar, é essa questão. Nós somos uma família. Passei o Natal
na casa de uma pessoa que eu nem tinha muita convivência. E fui lá comer na casa dela, ela é chefe de cozinha, cozinha muito bem. A gente até tem convivência, mas é algo assim, não é tão íntimo, entendeu? Então eu acho que gerar intimidade entre os irmãos gera fidelidade também do cliente, entendeu? Então Sim. o trabalho da igreja seria esse, fazer com que o irmão chame as pessoas para almoçar na sua casa, fazer com que o irmãozinho B chame o X, para que o irmãozinho X, nem que seja um almoço, mas chama ele para conversar um dia, sabe? Mas o significado de uma igreja é as pessoas unidas. Trabalhar com a comunidade. Trabalhar unido. Porque, assim, uma igreja separada não vai fazer nada. E é isso que está mais acontecendo. Um irmão virar as costas pro outro irmão virar as costas pro outro. Cara, isso não vai dar certo. A igreja não vai pra frente desse jeito. Isso. E não só na igreja local. Agora falando de igreja geral. Cara, nós estamos nos dividindo. Nós temos uma mensagem só, mas nós estamos nos dividindo. Você entra no Instagram, você vê a divisão da igreja adventista. Sim. Eu acho que isso é uma realidade que nós precisamos trabalhar em questão administrativa, sabe? Em reunir os irmãos. Tem um irmão falando de uma coisa e tem outro irmão falando de outra coisa que não tem nada a ver com a nossa religião. Nós estamos para falar sobre religião, não sobre política. Tem gente fazendo politicagem com a religião. Tem gente diferenciando, o irmãozinho lá é preconceituoso, porque não aceita isso, não aceita aquilo. Cara, tudo não tem defeitos. Tem gente Nós temos que usando trabalhar na o mesma púlpito linha. como palanque político, né? Isso, não só como palanque político para demonstrar as suas ideologias ou a ideologia do mundo e tem esquecido da ideologia de Deus. Entendeu? Sim. Cara, isso está desunindo todo mundo. E esquece do evangelho Do principal. evangelho. E afasta as pessoas. A maior dificuldade, cara, tinha uma dificuldade muito grande com a mulher. Porque é assim, a gente trazia visita e a pessoa começava a falar mal da igreja. A pessoa, como assim eu vou entrar para uma igreja onde tem pessoas falando mal da própria igreja? Já A pensou noção se da fizesse pessoa. isso com o trabalho? Se eu te indicasse pro emprego e começasse a falar mal pra você? Eu nunca quero trabalhar nessa igreja. Então, Você entendeu? esse é o ponto, entendeu? A igreja tem As tem pessoas se problemas? unirem. Igreja tem problemas? Todas as igrejas têm. Todo mundo é pecador, todo mundo vai ter problemas. A questão é, ou a igreja se une para uma realidade só dela, para que as pessoas possam ver, caramba, aquela igreja ali é unida. Vamos participar para ver o que tem de diferente. Mas não, você vê sites falando mal da igreja, você sites falando mal de pastores, você vê sites falando mal do que nós acreditamos. Você vê pessoas falando mal da doutrina adventista. Sim. Das 6 doutrinas adventistas, lá 4, 5 a pessoa tá falando mal. Você fica assim, caramba, e ainda falar, eu sou adventista. Adventista subversivo. Ah, sim. Você já viu essa página? Eu já vi um site também dos adventistas que fala sobre notícias ruins da igreja. E tá escrito acho que adventistas.com, alguma coisa assim. A gente não quer problema nenhum com esses caras, né? Por Eles vão favor, fazer por cortes favor. e postar lá. Sempre acontece. Mas assim, Mas a infelizmente. gente não estamos falando de que eles não devem profetizar ou proclamar o que neles acreditam. Mas assim, eles têm que ter noção de que muitas pessoas olham para o que eles estão falando e não se aproximam da igreja ou de Cristo pelo jeito e de como eles estão falando. Então nós temos que ter noção disso. Nós somos a imagem de Cristo para as pessoas. E o que nós falamos e como nós interpretamos as coisas também refletem essas pessoas. Então se você fizer um corte da internet, aproveite e corta essa parte também. Por favor. Também Isso vai eles pro corte. precisam entender que a igreja, a direção da igreja é feita por seres humanos. Vai ter dificuldade. O meu Nenhuma erro igreja não é igual ao perfeita. seu, mas não deixa de ser um erro. Sim. Cara, todos nós somos pecadores, todos nós a gente erra. E para arrumar um erro, você errou em alguma coisa. Sim. Para você arrumar o seu erro, não é eu falando para ela que você errou. Para arrumar o seu erro, é nós três nos unimos e te ajudar a consertar o seu erro. É isso que tá faltando. As pessoas se unirem para consertar os erros. E começar falando mal, entendeu? Sim. Aí acaba... Nossa, quantos amigos que eu já tive que falar, caramba, olha essa página aqui. Olha essa outra página aqui. Olha isso aqui. E acaba, sabe... O trabalho que você anda fazendo acaba sendo desconstruído por algumas outras coisas. Então, eu acho que a igreja precisa se unir de uma forma administrativa e tomar algumas decisões das quais todos tenham que seguir. Sim, isso é verdade. Mas é isso mesmo, a igreja precisa se unir mais. A gente trabalhar mais em equipe, trabalhar mais para a pregação do evangelho. Sim. Porque a pregação do evangelho é o ponto-chave da igreja adventista. Esqueçam as ideologias que nós temos de politicagem, de ideologia pessoal e começam a aplicar de Jesus Cristo. Sim, Começa a falar para todo mundo, não importa quem seja. Ia falar cor, raça, sexo, não importa, fale.
Entendeu? Fale. Sim. Pode ser morador de rua, se a pessoa está necessitando de alguma coisa, fale. Esse é o papel principal da igreja. É o slogan do terceiro ato, né? Não estamos atrás de formas, mas sim da essência do evangelho. Isso Sim, aí. a gente quer Esse é a o ponto essência, principal. a gente quer apresentar o evangelho para todos, né? Todos nós e nossa geração. É isso que é o lema dos bravadores. Começamos falando do voluntário, agora estamos falando dos trabalhos voluntários da independência. É isso aí. Não, mas isso junta também no voluntariado. É uma coisa que... Você tem noção do que você está fazendo. Tem noção do que está fazendo e, assim, ter uma equipe unida é sempre importante para uma igreja. É essencial. Tanto numa empresa quanto na igreja. Porque, vamos falar assim, a igreja é uma empresa. Ela só não tem... Ela tem CNPJ, dependendo da igreja. Mas, assim, ela só não... Ela precisa alcançar clientes, no Sim. caso os membros. E assim, se você não tem uma igreja unida, você não vai pra frente. A sua igreja não vai pra frente. Só para lembrar, quando eu falo clientes, não estou falando do dinheiro da pessoa. Sim. Quando eu estou falando cliente, eu estou falando da pessoa que vem à sua empresa, demonstra interesse. Então a gente precisa tirar essa visão de que as pessoas são somente pessoas. As pessoas são clientes. A gente precisa ter uma metodologia de fidelização do cliente. A gente precisa ter uma metodologia para aplicar a mensagem. Não é aplicar a mensagem de qualquer jeito. Entendeu? Sim. A gente precisa estudar essas questões. Você precisa entender por que as pessoas estão se afastando do evangelho. Isso é questão de empresa. Você saber por que as pessoas estão saindo dessa igreja A e indo para a igreja B. Entendeu? Então a gente precisa ter essa visão. Não somente porque, às vezes é um erro bobo. Às vezes é porque as pessoas não conversam entre si. Às vezes é porque, cara, eu fui numa igreja adventista, eu entrei, eu nunca tinha sido recebido tão bem. Eu quase pedi minha carta pra lá. Porque, assim, eu entrei na porta, a pessoa me recebeu de uma forma. Quando eu sentei no banco, outra pessoa me recebeu de outra forma. Eu fui ao banheiro, uma pessoa me recebeu de outra forma. Então, não importa onde eu passava, alguém me recebia de algum jeito. Então, assim, o jeito simples de trabalhar com a pessoa nova que tá chegando na igreja, já fidelizou ela, entendeu? Sim. Por exemplo, por que você foi pra Central? Porque tinha algo lá que te atraiu. Sim. Por que eu fico no Inamar? Porque tem algo que me atrai. Então, eu preciso trabalhar com isso. Eu preciso saber das pessoas que estão vindo, o que eu preciso fazer para que as pessoas fiquem. Preciso mudar a minha forma de trabalhar a questão de recebimento, recepção, a forma da recepção das pessoas. Vou mudar minha recepção. Eu preciso que as pessoas precisam ser mais calorosas com as pessoas que chegam, precisam saber da realidade. Perguntar o nome já estava ótimo. Então eu vou mudar isso. As pessoas estão vindo para a igreja, estão carecendo saber da volta de Jesus, vou trabalhar nas pregações para que as pregações sejam sobre a volta de Jesus. As pessoas estão precisando de esperança. Eu acho que é um dos momentos que as pessoas mais precisam de esperança nesse momento de pandemia. Pai, mãe, filhos morrendo, problemas financeiros. Esperança é o que as pessoas mais carecem. Sim. Então, o que eu vou trabalhar? As pessoas estão vindo, vou trabalhar a esperança para que eu consiga fidelizar essas pessoas. Então, essa visão de que as pessoas precisam conhecer o evangelho e esse evangelho precisa ser trabalhado de uma forma mais didática, mais realista, eu preciso ter essa visão de empresa. Mas às vezes as pessoas, elas vêm para a igreja porque foi bem recebida, mas elas saem porque acabou ali na recepção. Sim. Então você precisa trabalhar uma questão inteira. É por isso que eu falo de uma empresa. Você precisa saber da onde é o início e onde é o final. Você precisa saber, a pessoa chegou aqui, quem vai dar continuidade, como vai dar continuidade, quem vai dar continuidade, quem vai atender essas pessoas, quem vai atender as visitas. Vamos fazer uma classe especial só para visitas. Quem vai ser a pessoa que vai liderar essas visitas? Você precisa de alguém que trabalhe assim, ó. Oi, eu sou o Pedrinho. O que você tiver de dúvida, eu vou te ajudar. Vou estar lá no seu WhatsApp, se você quiser saber mais sobre Jesus, vou estar lá no seu WhatsApp. Sou o Pedrinho. Aí você chega na igreja, quem é a primeira pessoa que a pessoa vai procurar? O Pedrinho. Pedrinho, que é voluntário lá da recepção. Todo mundo que é visitante vai ter contato com o Pedrinho, porque o Pedrinho é o que vai centralizar essa questão de trabalho com as novas pessoas. Entendeu? Então a gente precisa ter essa noção de quem vai dar continuidade no trabalho, depois que ela se batizou, quem vai dar continuidade. As pessoas que se batizaram não têm costume de fazer o pôr do sol. Quem vai ajudar essas pessoas a ter esse costume? E uma coisa que eu vejo mas isso eu acho que é mais em igreja grande mesmo, assim, é a continuidade depois do batismo. Sim. Porque isso é muito importante. Eu vejo algumas igrejas Quanto mais pessoas, mais difícil, né, você dá atenção. Sim. Eu vejo que a igreja procura batizar, não é nada errado. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas, assim, procura batizar bastante e não ajuda na continuidade. Então, assim, aí quebra, né? Eu acho que, às vezes, eles perdem o controle, né? Perdem o controle. É que a continuidade é do departamento. Sim. Por exemplo, a pessoa se batizou e ela é homem, departamento do homem.
Se foi uma família, departamento da família. Aí é aí que quebra o ciclo. Você precisa de uma igreja que funcione 100%, quase 100%. Que o Ministério da Mulher funcione para que atenda todas as mulheres novas e as mulheres que já estão na igreja veteranas. Ia falar velhas, mas é veterana. Você precisa de um grupo de jovens que funcione bem para quando um jovem vir se batizar, conhecer a Cristo, para que ele continue tendo novas amizades em Cristo. São setores, né? Setores. São setores. E setores é Setores muito de uma importante. empresa. Entendeu? Porque, por exemplo, Precisa funcionar. vamos fazer assim, a gente está trabalhando com o evangelho, mas assim, uma empresa, ela começa a construir uma peça aqui. Aí se o setor dá errado, a peça não é concluída. A peça não é concluída. A pessoa não... Levando para a igreja, por exemplo, na recepção, a pessoa recebe muito bem. Tá? Recebe muito bem, leva para a classe dos jovens, por exemplo. Classe dos jovens. Aí chega na classe dos jovens, não é ativa. Ela não é bem recebida, não é bem recebida, não é bem... Às vezes, porque assim, tem uma pesquisa que a igreja faz, sabendo o que as pessoas vão procurar na igreja. E geralmente é o evangelho. É o que mais bate. As pessoas estão carecendo e falam, eu venho para a igreja adventista porque ali eu tenho um conteúdo bíblico. Sim. Fundamental. Então, às vezes, chega nessa classe de jovens e os jovens não estão falando sobre a lição, ou estão, às vezes, até no mesmo assunto, mas acaba voando, saindo do assunto. Sim, eu já fui numa classe... Que não falava nada da lição da escola sabatina. Eu já fui também. A gente chegou na... Já foi, né? Então, chegou numa classe... A gente chegou falando sobre outro assunto totalmente diferente, eu falo, meu Deus do céu. Então a assim... gente precisa ter uma noção de que na classe dos jovens precisa funcionar o evangelho. Sim. Na classe da mulher precisa funcionar o evangelho. Mesmo que elas façam lá um negócio de corte e costura, é evangelho no meio. Culinária, evangelho no meio. Então, assim, os departamentos precisam estar funcionando para dar continuidade naquela peça. Sim. Eu vou trabalhar como se fosse uma empresa, vai até parecer estranho. A gente precisa dar continuidade nessa Mas peça. é uma empresa. É isso que eu levei para o ancianato. É considerado uma empresa, sim. Foi isso que eu levei para o ancianato também. Eu falei, cara, vamos tirar essa visão de que pessoas são pessoas. Elas são pessoas, elas carecem de coisas. Mas vamos ter visão que essas pessoas estão carecendo de algo muito maior. Vamos tirar essa visão e vamos dar uma visão de empresa. Eu preciso bater metas. Eu preciso fazer com que essas pessoas... Mas metas de qualidade. Metas de qualidade. Eu preciso fazer com que esse trabalho seja bem feito. Sim. Entendeu? Então, a peça entrou aqui, eu preciso fazer um trabalho específico nessa peça para que ela dê continuidade. Eu não vou largar essa peça. Entendeu? Então, é isso, essa visão que eu gostei de levar. Ó, chegou o Pedrinho. O Pedrinho vai trabalhar nessa classe. Nessa classe, vamos moldar o Pedrinho nessas questões. Beleza? Sim. Depois que o Pedrinho estiver pronto nessas questões, ele passa para uma próxima classe. Aí nessa classe, aquelas questões já foram trabalhadas. Então vamos trabalhar em outras questões fundamentais. É a questão assim do desbravador também, né? É por isso que existe é a mesma coisa. Por isso que existe classe. Ele aprende uma coisa numa classe, quando ele vai para outra classe já tem outras questões. Aí quando ele chega com 15 anos já é um líder formado. Sim. Entendeu? A gente precisa passar essa visão de clube dos desbravadores, que é por classe fundamental, para a igreja também. Que todos os departamentos precisam estar funcionando para atender todas as pessoas que entrarem, todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, adolescentes e jovens. Se a igreja tirar essa visão de que eu vou trabalhar só para fazer programação e esquecer do que as pessoas precisam realmente, vai funcionar. Tem uma visão, aquelas pessoas não precisam conhecer a Cristo, vou espalhar o evangelho. Não importa o que aconteça, a mensagem que eu vou fazer é do evangelho. Vou parar só de fazer programação e fazer pregação do conteúdo literal. É isso que as ele pessoas estão falou do precisando. desbravador, né? A gente não tem só aquelas coisas amigo, companheiro e tal. Ele pode, depois dos 15, fazer líder master avançado. Agora tem o... Continua. Desbravar mais. Desbrava mais. Não para ali. Na igreja a mesma coisa. Não vai parar ali na recepção ou se não na classe da escola sabatina. Vamos lidar como uma peça, igual o Alésio fez. Ela precisa ser moldada em várias questões, precisa ser trabalhada em algumas outras, precisa ser lavada em algumas outras, entendeu? É um crescimento. A peça nunca vai estar 100%, ela sempre vai precisar ser aprimorada em algumas questões. Eu preciso ser aprimorado em umas 20 questões. Isso eu vou aprendendo, crescendo dentro da igreja. Sim, é isso. É uma igreja, a igreja trabalhar conjunto. É isso que é necessário para todas as igrejas, trabalhar em conjunto. De forma local e de forma regional, de forma administrativa, cara, a Sim. igreja trabalhando em conjunto vai dar muito certo. Esse é o principal. É por isso que às vezes as pessoas ficam frisando tanto assim os bravadores, que a gente trabalha em conjunto. Ou a gente não para na igreja local, a gente tem a região, a gente tem a associação, tem a missão, é por isso que dá certo, né? É algo mais administrativo. A gente levando
um pouquinho pra história. Aí sim, agora vamos pra história. Vamos entrar um pouquinho pra história, mas assim, a gente vê as igrejas primitivas, as igrejas da Bíblia. Eles trabalhavam muito em unidade. Eles não focavam na questão de, tipo, nós estamos aqui porque nós somos pessoas e devemos viver nesse mundo como as outras pessoas vivem. Não, nós somos uma comunidade sozinhos. Sim, a gente Nós tem que somos levar o evangelho. adventistas, nós vamos ficar entre nós e levar o evangelho para os outros. E agregar essas pessoas para nós. E isso está se perdendo. As pessoas estão saindo do adventismo e se aplicando nos outros e ficando no mundo. Entendeu? Sim. Eles esquecem de voltar. Essa é a parte mais complicada. Eu acho que nós precisamos nos unir numa certa fase, agora, ainda mais depois da pandemia, que cada um foi pro seu canto. Eu acho que foi o que mais afastou, inclusive tirou muita gente da igreja. Mas a gente precisa se unir, formar uma unidade, aí depois daí se espalhar, alcançar pessoas e trazer de volta para essa unidade. Foi o que É assim que começou funciona. com Ellen White, né? As coisas começou dentro, numa casa, na sala de uma casa, e olha onde a gente chegou. Foi por unidade. Teve aí o... ia falar arrebatamento, mas não tem arrebatamento. Arrebatamento é outro assunto. Já aconteceu. Desapontamento. Parte interessante é que mesmo depois do desapontamento, para quem não sabe o que foi o desapontamento, não só nem existia adventista na época, né? Na verdade, Começou com Guilherme Miller, né? que era batistas, entendeu? Então teve a união de batistas, outros protestantes, inclusive alguns outros católicos, que acreditavam então na volta de Jesus. Depois dos desapontamentos, eles continuaram unidos, alguns saíram, mas os que continuaram unidos fizeram o quê? Uma unidade, para que as coisas dessem certo. E aí nasceu então a Igreja Adventista. Mesmo depois do desapontamento, a unidade prevaleceu. Eu acho que é isso que a igreja precisa. E unidade. É por isso que ainda existe o pequeno grupo, né? O PG. Sim. Por mais que a gente passou por uma pandemia agora, muita gente se afastou. Eu acho que faltou unidade nessa questão. Se nós fôssemos uma unidade, teria dado certo. Por mais que da pandemia tinha se afastado, mas as pessoas voltariam. É uma questão que eu até estava conversando com o pessoal no terceiro ato. Foi bom fazer live? Claro que foi. Foi incrível. Só que, querendo ou não, deu uma afastada. Porque tem coisa melhor do que você assistir o culto no sofá da sala? Ah, não tem. Eu não vou mentir, não. Não tem. Tanto que as lives começaram a crescer na pandemia, né? Mas assim, tinha muita igreja também antigamente que fazia live. Sim, se eu não me engano, a primeira igreja da ápice a fazer live foi a Central de São Caetano. E não era tão... É grande a Central de São Caetano. Sim. Agora chegou um ponto interessante. Cresceu muito as lives, gerou comodidade. As pessoas começaram a se afastar. Porque você entra hoje, eu vou usar uma igreja, não vou falar o nome, tá? Mas uma igreja que tem 1.000 e poucos membros. Você entra na live e eles gravam de trás, você vê 15 pessoas sentadas lá. Sim. A igreja é enorme. Aí você vê quantas pessoas estão assistindo na live. Mais 15. Aí você faz uma conta. 15 lá dentro, 15 aqui, dá 30. A igreja tem 1.500 membros. Cadê esse Então, pessoal? cadê esse povo? No início da live tava bombando. Você viu lá, 1.000 pessoas. 1.000 e poucas. E depois caiu. E o Namar não fez live, porque a gente pensou nisso. Ah, tem um NASP, que só tem pastor top. Tem não sei o que, tem não sei o que. Se eles quiserem assistir, vão em outro. Eu vejo que... eu vejo que também tá diminuindo também essa questão de pessoas assistindo live. É porque gerou comodidade. Aí o pessoal... Às vezes eles vão para uma outra igreja. Por exemplo, muitos foram para o NASP, que tem pastor Rodrigo Silva, tem o pessoal cantando lá muito bonito. Então, eles saíram das igrejas pequenas e foram para as igrejas mais grandes que tem um conteúdo maior. Ou foram até para Novo Tempo. Ou não estão vendo nada. Ou não estão vendo nada, porque a comodidade em casa de ficar sentado assistindo o programa, aí passa alguma outra coisa, eles vão perdendo o interesse, o né? interesse. Aí passou 3 meses em live. Aí depois da live assistir alguma outra coisa, aí passaram a assistir a outra coisa que era mais interessante. Mas a live também já conquista também muitas pessoas. Sim. Também. Tem um ponto, sempre tem um ponto bom e um ponto ruim. negativo. No terceiro ato, eu não sei se você lembra, mas em 2020 a gente batizou 2 famílias que chegou por conta da live. Sim, e teve um rapaz também no terceiro ato que a gente tá fazendo live, ele começou a assistir e se batizou também, foi lá, acho que foi lá no Ceará, não lembro onde. Então, assim, são pontos positivos e pontos negativos, então... O problema é que os irmãos têm saído, né, da igreja para assistir em casa. Esse é o ponto negativo. Os irmãos têm saído das reuniões presenciais. Eu acho que vai começar a acontecer isso mais para frente. Voltar os irmãos. Eu acho meio complicado. Porque assim,
Os que ficaram depois dessa pandemia foram os que verdadeiramente Queriam ficar. queriam ficar. Sim. Aqueles que saíram, encontrou a oportunidade e foi conivente com a oportunidade e saíram. E sempre tem, Dificilmente volta. sempre- Alguns vão voltar, mas dificilmente voltam. e sempre tem aquela desculpa, né? Ah, eu vou. Tem casa aqui. Tem eu live não aqui, eu tô vou assistindo a pra lá. live. Tô assistindo Então, a assim, live. a gente tem que pensar muito sobre essa questão de live também. Como você falou, Inamar não quis fazer. Só que hoje a gente ficou sabendo que já tem igrejas tirando a live. Pros Porque irmãos quer que o voltarem. irmão vá. É porque é muito complicado você. No os meu irmãos se afastam. distrito, lá do terceiro ato, eles vão tirar a live de domingo e quarta para os irmãos irem pra igreja de domingo e quarta. Eu sei que tem uma igreja perto lá, que eu fui lá passar lição na escola sabatina, não lembro o nome agora. Da onde o terceiro ato era perto. Ah, sei. Uhum. Sim. Acho que eu não lembro o nome. Eles finalizaram a live e começaram a fazer culto em dois horários. Eles fazem das 7 às 11, eu acho. Uhum. Depois das 11 ao meio... Não, das 7 às 10, das 10 ao Das meio-dia. 10 ao meio-dia. Para que as pessoas voltem aí para a igreja e participem, se ele não quer aglomeração, participe de algum jeito. Sim. Mas mesmo assim, querem que as pessoas voltem para a comunidade. Porque o que mantém vivo a fé da pessoa é voltar para a comunidade, voltar à união da comunidade. Sim. E acho que essa é importante, né? É importante A união. a união entre os membros. E com essa pandemia, perdeu bastante, né? Os membros, em cada um em casa, na reunião do Zoom, por exemplo. Eu acho que muitos perderam essa questão de ir para a igreja e tudo mais. Mas é muito bom. A gente chegou, a gente começou no voluntariado, agora a gente está falando sobre lives da igreja. Mas o assunto está muito bom, muito legal. E... O que eu ia falar? Eu acho que você ia finalizar. Não é finalizar, não. Mas a gente chegou num ponto em que as lives estão atrapalhando, infelizmente. No começo, muita gente gostou, né? Lá em 2019, 2020, né? No meio de 2020. Foi no meio do Todas 2020. todas Quase as igrejas estavam fazendo live. Todas as igrejas estão fazendo live praticamente, e isso foi bom. Aproximou todo mundo, né, da igreja, Da realidade que estava vivendo. da realidade que tá vivendo e tudo mais. Mas com o tempo, com o passar do tempo, a maioria se não gostou muito, não tá gostando mais de assistir. Vai relaxando, né? No começo foi bom, eu lembro que o terceiro ato a gente investiu bastante nessa questão de live. A gente fez até um mini estúdio lá dentro do terceiro ato, que muito bom. a gente fez lá. Eu tava assistindo, eu também por um tempo assisti o terceiro Você ato. assistiu o terceiro ato, Tinha né? até a mulher de Libras. A gente Sim. percebeu que foi um investimento bom. A gente investiu, só que depois com o tempo foi perdendo essa essência. Deu pra perceber que perdeu a perdendo essência. público, né? É porque é muito E- complicado você trabalhar no YouTube, porque assim, a estimativa é você para 100 outras pessoas que querem a mesma pessoa, o mesmo público. Sim. Então, imagine só, uma instituição adventista, né? Não vou usar o nome, vai ao terceiro ato, que é um público. Só que tem o NASP, que atrai mais. O NASP ou o terceiro ato, entendeu? E o NASP é muito mais... tem muito mais Recursos, né? recursos e conteúdo, entendeu? Então é esse ponto também que dificulta. Sim. Então, assim, eu acho que a igreja devia parar um pouco com as lives, até os irmãos não parar, assim, tipo, vão fechar, vão parar. Mas, assim, dar uma maneirada nas lives para que o público comece a voltar e depois volta com a live para as pessoas que estão interessadas. Sim. São os Porque- interessados para trabalhar, entendeu? Porque as lives chegam em pessoas ajudam que a muito. gente nem imagina. Nem imagina. A pessoa tá lá no YouTube, aparece do nada alguma coisa, Uma capa bonita, interessante. uma capa bonita, Ela interessante. vai assistir e descobre algo extraordinário Sim. na vida dela. Isso é Então bom. é isso que a gente precisa. Fazer os irmãos voltarem. Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil mesmo. Muito mais difícil. Em qualquer circunstância, fazer os irmãos irem para a igreja é complicado. Eu acho que eles vão mais quando tem programação especial. Tipo, vamos fazer uma semana. Aí a semana bomba, aí no sábado seguinte não aparece ninguém. Sim. Isso é o que mais desanima também quando você é diretor de um departamento. Você faz, por exemplo, semana jovem. Você faz uma semana jovem top. Uhum. Monta uma banda, faz as pessoas cantarem, faz as pessoas trabalharem. Acabou a semana, o pessoal da banda some, o pessoal da música some, o pessoal que some. Essa Complicado questão demais. do voluntariado, né? Você tem que continuar trabalhando, mesmo que
Não tem interessados. Você não tem ninguém interessado. Então, essa é uma das dificuldades do voluntariado. Sim. Você permanecer ali, mas você tá vendo que ao seu redor vai sair no 1, 2... E acaba desanimando. Muitos líderes saem por causa disso, do cargo, né, em si. Sim. Muitos Então, líderes grande saem por causa... rotatividade. Porque, cara, você vê... você tá trabalhando duro. Aí você começa a ir 1, 2, aí 3, aí você... Pô, mano. Não tá dando mais. e Eu o acho que eu vou fazer na Eu vida? acho que o que tem mais rotatividade é o Ministério Jovem. Por conta de que faz um JA, aparece 5, 6 pessoas. Aí faz Sim. um outro JA mais 3. Aí faz um JA... E isso daí acaba desanima. sendo estressante também, Sim. né? Aí, esse é o bom de trabalhar em comunidade. Quando você trabalha em comunidade, você faz um JA, aparece só os diretores, pronto, você tem uma programação. A igreja tem 20 departamentos, pronto, você tem 20 pessoas aí para fazer um culto. Você entendeu? Essa é a parte da união. Quando a igreja vê que os departamentos estão, os diretores e a igreja está unida, eles falam, vou lá na programaçãozinha para ver o que está acontecendo, vou na programação de tal pessoa, vou na programação de tal pessoa. Aí você começa a gerar conteúdo dentro E da própria também igreja. tem a união, né? Porque eu sou diretora jovem e você é o do departamento pessoal. Eu quero que você vá na minha programação, mas eu te apoio. Isso aí. É isso que um diretor às vezes não quer trabalhar com o outro por causa Sim. disso. Isso é muito complicado importante. demais. Então, assim, chegando num... A gente já tá quase finalizando. Mas chegando num acordo é basicamente isso. A nossa comunidade, nossa igreja em si, tem que trabalhar unida. Em todos os aspectos. Sim. Em todos os aspectos mesmo. Porque, assim, é impossível uma igreja crescer sem membros, sem Isso é diretores, sem verdade. nada. Então, assim, os diretores têm que se unir e, cara, ir pra cima. E não vai ser fácil. Não vai É ser uma fácil. coisa que é difícil de você conseguir resultado. Mas não é impossível. Mas não é impossível. Eu acredito na volta da realidade. Por exemplo, eu iniciei um projeto, ele deu muito certo. Só que ele começou a desanimar. Eu tenho que dar uns passos para trás para voltar ao meu projeto como ele era no início, porque ele deu certo no início. Então, vou voltar ao meu projeto do início. Então, eu acho que a igreja também precisa disso. Ela precisa voltar um pouco pro passado. Sim. Porque lá atrás estava dando certo. Entendeu? Voltar a antigamente, né? Eles deu 5 passos para frente, dá uns 3 para trás. Sim, Para voltar a dar certo, entendeu? isso é muito É importante. deixar o orgulho de lado e reconhecer que naquilo ali você errou, mas você pode mudar. Eu acho que a gente devia voltar pro início da igreja, de como era no início da igreja. Rever, né? Rever como que era antigamente. Pegar os antigos livros, pegar os antigos ensinos e colocar em prática Ellen tudo que era White. antigo. Cara. Porque vai dar certo. Se antigamente deu certo. Por que, Sim, que não não. dá certo agora? Se você ler Ellen White, você vai ver como que era antigamente, como pega- que era o A trabalho. igreja adventista começou num pequeno grupo. Pega a história da igreja, leia o livro História da Igreja e volta pro passado. Pronto, vai dar certo. Com certeza a sua igreja local vai dar certo. Com certeza. Sair da realidade. Sair da do mundo de realidade, hoje, né? Bom, gente, esse podcast foi uma conversa muito boa, cara. Já são quase 5h20 já. Eu nem vi o horário passar. Alguém viu o horário Não passar? vou passar, não. Eu não vi, cara. Eu Eu ainda tinha umas 20 coisas para falar. Fica pro próximo. Quando eu vi aqui no horário, eu falei, caraca, já é 5 horas já. Eu falei, meu Deus, o tempo passou muito rápido. Mas foi muito bom essa conversa. Algum de vocês tem alguma coisa, um Acho que- pontinho pra finalizar? Acho que eu queria agradecer, né? Pelo convite que vocês estenderam a mim. Pode estender outras vezes que a gente vem aí. Não, Não, a gente mas já sobre tem. bastante Nós dois já temos planos pra você Pode voltar. Já Tá. tem, já tem. Acompanhado ou sozinho. Eu acredito Pode que chamar. você vai ser o nosso Coringa, tá? Ah, não, adoro. Brincadeira. Mas assim, agradecer mesmo a presença. Eu acho que esses eram um dos assuntos mais legais, mais importantes para se falar no momento, ainda mais sendo o primeiro. Nessa, Voluntariado. principalmente nossa que precisa, realidade. né? Sim. Precisa de jovens que queiram trabalhar na causa. Que é isso que mais precisa na igreja mesmo. Então eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre isso e a oportunidade que vocês vão estender a mim em outras vezes. Pra nós falarmos mais um pouco sobre história, que é mais minha vibe. Mas Pra você gente se discutir. saiu bem nesse assunto. Parabéns. Saiu muito bem, Obrigado. saiu muito bem. Parabéns. E algo que eu poderia falar é, se esforce e crie seu próprio projeto, mesmo sozinho, faça algo na sua igreja local lá. Nem que seja só para ensinar crianças a ler e escrever, já é algo extraordinário. Faça a diferença É. na sua igreja, no seu grupo. Gosto de uma frase da Margaret Thatcher. Ela diz que no oceano, tudo que ela faz foi apenas uma gota no oceano.
Mas sem a gota dela no oceano, o oceano não seria o oceano. Então, jogue sua gota aí no oceano, mesmo sendo pequena, mas faça alguma coisa, né? Com essa frase aí, bonita. Mas é isso. A gente fecha o podcast. Você quer falar alguma coisa, Ju? Nada? Então, a gente fecha o podcast por aqui hoje. E a gente, dia 26, tem mais. A gente ainda tá acertando os convidados ainda, mas dia 26 tem mais. E eu quero fechar com outra frase, já que você falou uma frase, eu também quero falar uma frase. Uma frase não, né? Mas contar uma história pra você que tá aí. De uma menina. Uma vez uma menina, ela tava na praia junto com o pai dela, tudo mais ali no quarto, e o pai dela quis sair à noite do hotel que eles estavam ali, e a menina queria insistindo pra ir, e o pai dela falou, tá bom, eu vou levar você. Levou ela. E ela tava com um vestidinho bonitinho e tudo mais. Chegou na praia, ela viu uma estrela do mar na areia, e falou assim, cara, essa estrela é muito bonita, eu gostei dela. E começou a pegar. Aí o pai dela chegou, achou bonitinho, né? Chegou pra ela e falou assim, poxa, essa estrela do mar aí, você pegou ela, mas ela daqui a pouco vai morrer. Porque ela tá fora da água e ela não consegue ficar muito tempo fora da água. Ela pegou e começou a recolher todas, pegou o vestido, né? Fez um saquinho e começou a recolher 2, aí o pai dela olhou, achou bonitinho e tudo mais. E ela falou assim, achou bonitinho, só que ela começou, pegou 3, 4, 5, 6. Aí o pai dela começou a achar estranho. E eu fui falar com ela. E falou assim, mas por que você tá pegando? Por que você tá pegando todas as estrelas? Né, pegando essas estrelas? Ela falou assim, pai, a partir do momento em que eu salvar essas estrelas, colocar ela no mar, isso vai valer a pena. Então, assim, não importa quantas estrelas você conseguir, quantas pessoas você conseguir. A partir do momento em que você salva elas, que você leva elas ao evangelho, isso é o mais importante. Opa. Essa é a frase essa é a história que eu deixo pra vocês. Top essa historinha. Essa historinha é boa. Então, é isso. Muito obrigado. Até o dia 26. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.